Tá. Hoje, primeiro episódio do Elas no Pódio, né? Agradeço a presença de todas aqui. E como que surgiu esse movimento, né? Eu estou numa fase da vida que eu quero me ressignificar, que eu quero encontrar o meu norte, né? E pensando daqui, pensando dali, eu falei, eu tenho que ser o que eu sou, né? Então, pensei em usar toda essa minha bagagem no esporte, esse amor, esse envolvimento que eu tenho no esporte, para que a minha vida tenha mais sentido. Então, eu tô começando agora um projeto, né, que é criar uma comunidade de mulheres esportistas, mulheres que amam o esporte, mulheres que vivem o esporte e que têm algumas coisas em comum, né? Eu sou atleta do vôlei, pratico o esporte há 30 anos. Costumo dizer que o vôlei me deu tudo que eu tenho, né? Que é a minha família, os meus filhos, a minha profissão atualmente. Eu trabalho na Secretaria de Esporte de Mogi, então eu estou bem envolvida com a entrega do esporte na cidade. E eu falei, esse meu envolvimento, ele precisa render frutos. Então, assim, eu noto que às vezes eu posto alguma coisa na rede social da minha vida pessoal, né, ou da minha vida profissional, e é uma chuva de comentários. Ju, como é que você dá conta de ser mãe, de ser esposa, de ser mãe de atleta, que é uma peculiaridade que a gente tem aqui em comum? Como é que você dá conta de tudo isso? Eu falei, não, dá para dar conta, mas peraí, que tem mais umas 50 aqui comigo. Então, juntar essa mulherada que vive nessa mesma vibe, para que a gente possa se ajudar, porque querendo ou não, a gente tem as mesmas dores, a gente vive os mesmos problemas. Esses dias eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, justamente para poder entender um pouco o meu público. E assim, a maioria das respostas eram as mesmas coisas, sabe? Qual que é a sua maior dor? Minha dor é não dar conta, minha dor é muitas tarefas, minha dor é me sentir frustrada, né? Então eu falei, não, eu vou juntar essa mulherada. A ideia é de fazer encontros mensais e podcasts mensais também. Hoje é o primeiro de muitos. E no pod de hoje a gente vai falar sobre justamente a vida da mulher multitarefa, né? Essa mulher que tem que dar conta de tudo, mas será que tem que dar conta mesmo? Será que precisa dar conta? Né? Às vezes, eu acho que não, né? Então, meu nome é Juliana Catarina. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Se quiser começar, Lu? Eu sou Luciana. Quando adolescente, né? Fui atleta, natação, vôlei. Aí depois comecei a trabalhar, a vida, né? Aí a gente abandona um pouco as coisas. Aí pelos meninos, como eles começaram a competir, natação, comecei a acompanhá-los. Aí eu falei, cara, não dá para ficar sentada aqui sem fazer nada. Sim. Voltei a nadar, né? Aí eu ia em algumas competições com eles, que tinha master, né? Nadava. Aí me deu coragem de voltar pro vôlei, né? Aí onde eu conheci a Ju. Sim, lá no clube. Aí eu falei, não, deixa a natação só com os meninos e aí eu trabalho. São quantos São meninos? 3 filhos. Sim. De idades distintas, né? 21, 15 e 9. São fases totalmente opostas um do outro, né? Uma doideira, mas que a gente dá conta de um jeito ou de outro, a gente dá conta. Tenta tocar, né, Lu? Com certeza. Sim. Você, Paty? Bom, eu, na verdade, o Enzo, ele faz parkour, meu filho, né? A minha filha não joga, não pratica nada de esportes, mas eu não tô nem aqui só por isso, né? Sim. Eu estou por aqui porque eu agreguei o vôlei à minha vida numa fase bem difícil que eu passei ano passado, né? Eu sou terapeuta e o vôlei para mim foi uma terapia, além da terapia. Então, na verdade, eu estou mais aqui pra gente olhar para esse lado da mente, né? Da mulher, dos atletas, como reprogramadora mental mesmo. E eu faço isso através da hipnose, psicanálise, PNL. Então, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre como levar tudo isso mentalmente para que a gente encontre um equilíbrio. A ideia é que nesses nossos encontros sempre tenham mulheres que têm a mesma vida em comum, que é o nosso caso, nós três, e uma profissional para auxiliar. A Paty é reprogramadora mental, então ela vai estar trazendo esse lado para a gente da mente, de como a gente lidar com tudo isso.
num próximo vai ter uma nutricionista, e num próximo vai ter um personal ali, uma pessoa mais voltada para a nossa idade também. Então, a ideia é sempre que tenha um profissional, um convidado especial ali que agregue para a temática do dia. Você, Agnes? Bem, meu nome é Agnes. Eu sou mãe de atleta, tenho 2 meninos, não, um casal, uma menina e um menino, de 21 e 18 anos. Sim. Os dois começaram a competir bem novos, né, com 9, 11 anos. E eu acabei, assim, acompanhando e depois comecei a praticar também. Hoje em dia eles estão numa fase que estão parando, assim, de competições, diminuindo o ritmo, e eu continuo. Né? Além da minha parte, eu cuido também de uma equipe competitiva, né? Que representa Mogi assim, nas competições estaduais, em jogos abertos, em jogos regionais. Coordeno também a modalidade aqui na cidade de Mogi. E na Federação de Badminton do Estado de São Paulo, eu coordeno a segunda região esportiva, né? Com torneios assim, regionais, uma ou outra etapa estadual da modalidade também. Eu tento equilibrar isso tudo como é possível, né? A vida profissional, de mãe, de coordenadora, de atleta. E o mais engraçado, né? É que a gente consegue. Não precisa ser tudo com excelência, né? Porque enquanto eu acho que a gente está cobrando, né, Paty, com excelência, aí que vem a frustração, aí que vem aquele sentimento que você não conseguiu dar conta. Mas eu acho assim, se colocar muitas tarefas na nossa mão, a gente vai conseguir lidar, trabalhar com todas ali. E você acha, Paty, que de repente seja isso mesmo, de repente essa vontade de querer fazer tudo com excelência que acaba deixando a mulher um pouco frustrada? É porque, assim, a gente tem que pensar o que é excelência. O que é excelência para você não é para mim, né? Uma vez, eu conversando com uma amiguinha de uma filha minha, ela falou assim, eu quero operar meu nariz, porque eu não gosto, tal. Eu falei, o que você não gosta? É feio. Eu falei, é feio porque? Não sei, é feio. Eu falei assim, olha, se existisse só você no mundo, você não ia ter uma opinião sobre o seu nariz. Você só tem uma opinião sobre o seu nariz porque você tem uma comparação. E acho que a excelência é a mesma coisa. Eu só tenho é porque eu tenho uma comparação do que o outro diz que é excelente, do que a sociedade coloca como excelente. Só que se eu não tiver uma comparação do que é grande, do que é pequeno, do que é bonito, do que é feio, do que é longe, do que é perto, não tem como comparar. Então, é difícil a gente não comparar, é difícil a gente não ficar olhando, né, para as coisas das pessoas, mas entender que o que é excelente para mim não é excelente para você, não é excelente para ela. Então, eu tenho que ver o que eu me sinto bem. E parar de ficar olhando para fora. Porque se ficar olhando para fora, vai ter comparação. E a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. E às vezes é falsa, né? Às vezes nem ele que cuida, é um jardineiro. Né? E a gente está cuidando da nossa grama do jeito que dá, que é original, que tem passarinho e que tem cachorro pegando nossa grama. Então, assim, não tem... Então, eu acho que parar de comparar. Né? Você tem 3 filhos. 3? 3 também? 3. 2. Eu tenho 2. Tem gente que tem 4, 5, tem gente que tem 1. Então, não dá para comparar. Né? E fora a nossa criação, né? Às vezes a família tinha uma criação muito leve. Não, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Outro cobrava muito. Então, eu acho que o ponto principal é a comparação. Esses dias eu estava assistindo o Collab Summit, que estava tendo, né? O evento. E teve uma palestrante que falou uma coisa tão óbvia, só que a gente ignora. Que, assim, a rede social, hoje, a gente meio que é escrava da rede social, né? Do status. Então, às vezes, a gente quer comparar o palco daquela pessoa com o seu bastidor. Então, nunca vai casar. Porque o que a pessoa está passando ali, ela só posta as coisas legais. Ela não posta os perrengues. Não é a realidade, né? Não é a realidade. Minutos, né? E você tem 3 meninos. Então, tipo assim, você não vai postar aquela cueca que você viu virada no meio da cozinha. Não é? Você não vai postar... de repente, alguma coisa aquela comida que você foi limpar o fogão e você viu uma coxa de frango lá toda dura, já cheia de formiga, você não vai postar isso. Então, assim, não dá para você comparar. Então, é justamente isso, eu acho, que a gente saber interpretar a nossa realidade ali. E eu confesso que a Paty, né, é a minha amiga de infância, mas há uns 2 anos atrás eu estava numa fase muito difícil da minha vida, eu procurei ela correndo, chorando. Eu já estava com essa vontade de querer mudar, eu já estava sentindo que tudo que a sociedade estava me explicando ali não estava batendo, sabe? E sempre curiosa, ela sempre postando sobre a
os protocolos dela, né, a profissão dela. Eu sempre comentava tal. E chegou uma hora que eu falei, não, eu tenho que correr lá. E desde então, né, a Paty me apresentou para o autoconhecimento, fiz hipnose com ela. E eu confesso que dali para cá, minha vida eu acho que é outra. Porque eu comecei a ver a vida mais com calma, comecei a fazer as análises mais racionais das coisas que tem que ser, né? E eu confesso que de lá para cá, o ambiente dentro da minha casa é outro também, porque igual você falou, Paty, de criação. A gente vem numa criação que a mãe ensina que tem que lavar, tem que limpar, tem que organizar, que a mulher tem que ser excelente, que não sei o quê. Então, você vem carregando aquilo lá no seu software, né? Então, a mulher tem que ser daquele jeito. Aí você chega em casa, numa casa com 3 filhos, e você vê tudo de perna pro ar. Exato. Então, não vai bater na informação com a realidade. Até o ponto que você fica tranquilo e fala, não, mano, deixa acontecer, né? A gente vê alguns vídeos, TikTok, Instagram, né? Daquela brincadeirinha, assim, que coloca a avó, né? E a mãe. Ah, eu pude casar com o homem que eu quis. Dá um passo para frente. Aí a mulher dá e a avó fica. Eu pude fazer isso aqui. Então, assim, a que custo dar conta de tudo? Porque elas davam conta de tudo. Mas olha a vida que elas tiveram. Elas se negligenciaram, se anularam para dar conta de tudo. Eu prefiro minha casa de perna pro ar e eu feliz e bem com a saúde mental, né? Então, precisa pensar nisso, né? O dar conta de tudo externo pode estar entulhando um monte de roupa suja, um monte de louça, aqui interno. Então, precisa olhar para isso, né? O que você está negligenciando dentro de você para que fora esteja tudo bem para as pessoas, que às vezes nem colaboram para que esteja bem. Sim, né? Então, precisa olhar com carinho para isso. Aí, pensando assim nesses desafios do dia a dia, que a gente pode listar vários, igual você acabou de falar. Esses dias eu tive uma discussão com uma pessoa da família, justamente porque assim, eu trabalho, eu chego em casa, eu me arrumo, eu vou treinar, ou eu vou sair com as crianças, tal. Aí a pessoa comentou, mas você não é uma boa dona de casa. Olha o tamanho, olha o tanto de louça que tem na pia. Então, tipo assim, a gente enfrenta isso. Queria saber, Lu, como pra você, qual que é a sua maior dificuldade? Porque eu entendo, empreendedora, mãe de 3, querendo ou não, um marido ali que vem toda, né, como é que eu vou dizer, uma cultura, né, por mais que os maridos sejam bons companheiros, tem toda uma cultura, vamos dizer que não. O que você considera, assim, no dia a dia, a maior dificuldade ali, no seu caso específico? Então, eu falo que eu me divido em a pandemia, antes da pandemia e depois da pandemia, né? Sim. Um pouco antes da pandemia eu comecei também a falar, cara, as coisas não estão encaixando. Aí você começa a fazer um curso, outro curso, e vai abrindo a cabeça, né? Vai fazendo as coisas. E eu percebi que você começa a mexer com você começa a mexer com eles. Sim. Eles começam, né? Meu marido foi uma mudança, assim. Ele entendeu que eu precisava dele, ele entendeu de apoio, que ele me ajudasse com os meninos. Ele conseguiu entender isso. Ele conseguiu entender que eu precisava fazer coisas que ele não precisava. Então, assim, foi bom. Sim. Agora, eu entendo várias coisas, assim, que antes, para mim, era muito difícil. Largar a louça, largar a casa, entendeu? Ou ter que deixar o mais novo com a minha mãe para ir no campeonato, para fazer não sei o quê. E agora eu já vejo que falo, cara, tá tudo bem. O que importa é como eu tô reagindo àquilo, né? O que eu tô sentindo. Porque se eu vou num lugar e eu fico, cara, minha casa, minha pia, minha louça... Você não tá lá. Só que você não tá na sua casa também. Então, eu fiz alguns cursos e um deles me deu o start justamente disso. De você tá ali. O que você tá fazendo agora? Eu tô treinando. Então, esquece. Esquece que tem louça, que tem casa, que tem filho. Esquece. Agora são, eu estou cuidando do filho. Então, cuida do filho. Aí eu vi que meu relacionamento com eles começou a melhorar. É perfeito? Ainda não, né? A gente vai buscando. Mas a culpa foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito, né? A culpa de, será que eu estou fazendo certo de deixar? Será que eu estou negligenciando? Será que vai ter não sei o quê? Até que você olha e fala assim, não, cara, é futuro, né? A gente está pensando lá na frente, não sei o que vai acontecer. Sim. A gente se programa para fazer um negócio daqui a pouco, aí para chegar no horário. E no fim acontece uma coisa que você não consegue fazer, e já estava programado. Então, assim, esse trabalhar, gente, é difícil. Só que é que nem você falou, a gente tem que se trabalhar, né? Não adianta a gente querer trabalhar fora.
os outros. Não adianta. A gente Sim. tem que se trabalhar. Aí reflete na família, na dinâmica da Reflete, família, né? cara, reflete muito. Entendeu? A própria Alguns têm Bíblia mais. fala, né? Não adianta querer tirar o cisco do olho do seu irmão se você não tirar a trave do seu. Então, É. porque tá mais perto, eu tô enxergando, mas eu tenho que olhar para dentro, né? E Agnes, você comentou que os seus 2 filhos já estão encaminhados, né? Mais ou menos. Né? Então, porque filho encaminhado, não sei. Não, Acho que nunca, né? Nunca. Porque assim, como você mesmo disse, o Paty, agora há pouco, os filhos são para... Como é que é? Você falou uma frase legal agora. Eu falei que os pais, eles não têm filhos, né? O filho é pro mundo. Os filhos é que têm pais, né? Eles sempre vão ter, mas a gente não pode ficar contando que a gente sempre vai ter filho, porque eles são pro mundo, né? Ah, tá. Então, eles estão maiores, né? 21 e 19? 18 anos. 21 e 18. Você disse que esse ritmo de treinamento deles parou um pouquinho por causa de Isso. outro foco. Exatamente. Só que você coordena, tem toda essa sua expertise aí do badminton da região, né? Referência. O badminton da Agnes, ela é referência na equipe dela, do Itapetí. É referência nacional aqui E, tipo assim, é um mega prazer para a Secretaria de Esporte saber que tem uma equipe de tanta excelência aqui. E como que para você, qual que é a maior dificuldade, Agnes, no seu dia a dia? Eu acho que é equilibrar isso, né? Assim, a gente quer fazer muita coisa, quer melhorar, e sempre vão aparecendo os novos desafios e a gente quer abraçar, né? Quer tentar fazer, quer melhorar. Eu sou dessas também. Então, aí fala, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E quando você vê, já está assim um negócio enorme. Sim. E aí, esse ano, não foi bem esse ano, há um tempo atrás, eu comecei a perceber que sozinha eu não consigo. E comecei a delegar essas funções para algumas pessoas próximas também, começar a incluir mais pessoas nesse trabalho, Sim. né? De repente, assim, olha, aquela pessoa leva jeito para organizar os atletas, né? Uma mãe que tenha mais jeito com as crianças, um dos atletas que consegue me ajudar nessa parte aí, de repente, de contabilidade, né? Alguma coisa assim. E isso tem dado muito certo, porque me tira um pouco esse peso e a gente consegue dividir e consegue se dedicar melhor a uma função específica, né? E isso foi um grande aprendizado, assim, que demorou para eu chegar nisso, assim, mas que agora eu vejo que dá muito certo. Durante muito tempo, eu fazia tudo sozinha, queria fazer, cuidar da minha casa, né? Queria que tudo estivesse assim em ordem. Mas chega um momento que isso começa a pesar muito, né? A gente fica tão sobrecarregada que para de curtir, de sentir alegria, prazer, começa a ser um peso, né? Sim. E isso, assim, mudou muito depois. Esse ano eu me sinto bem mais tranquila, podendo aproveitar melhor, assim, depois de delegar algumas funções, dividir o trabalho com outras pessoas, né? E, dentre tantas tarefas na nossa rotina, você conseguiria elencar quais são as suas prioridades? Tipo, top 3 prioridades. Porque, assim, são muitas tarefas. E eu confesso que a minha vida está mais leve agora porque eu mudei a ordem das prioridades de muita coisa. Você conseguiria... Não, minha prioridade número 1 é essa. Você consegue? Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, é a família, né? O tempo de qualidade com os filhos, com a família. E depois, assim, o meu bem-estar, assim, algo que eu faça para mim e depois o trabalho. Olha só. Hoje eu tento fazer isso, né? Às Sim. vezes a gente vê que alguma coisa vai saindo um pouco do controle, mas é o que eu tento fazer também, né? Que eu espero que consiga fazer, eu consiga dar conta disso, não, faz né? sentido. Igual a gente, tanto campeonato, treino. Aí, com quem que eu vou deixar a Julinha? Nossa, mas hoje é dia do meu marido tá em casa, era pra eu estar com ele. Um episódio que aconteceu esse ano foi que no dia 23 de março, que foi o dia de 40 anos do Carlos, ele fez uma festona para comemorar os 40 anos dele, bateu com o dia da nossa final, lá em Ribeirão Pires, no TVG. Então, a gente fica dividida, porque, cara, família ou compromisso. E por mais que as pessoas vejam, você tem 40 anos, você não precisa jogar vôlei. Cara, é um compromisso, é uma das minhas prioridades ali, né? Eu não posso simplesmente falar para a equipe que eu não vou numa final, porque é todo o trabalho de um ano treinando, mas, tipo assim, é a minha prioridade. Para outra pessoa pode não ter sentido. Mas eu falei, caramba, eu vou deixar de ir numa final. E assim, eu passei um tempo com ele pela manhã, deixei tudo organizado, tal, fiz a minha parte lá.
Mas fui, mas é aquele que você falou. Eu tava no jogo, mas eu não tava no jogo. Porque eu tava chorando, pensando que era pra eu estar com ele, né? Aí depois eu comecei a pensar nisso. Falei, não, a escolha que eu fiz é estar no jogo, então eu vou estar lá no jogo. Então, eu acho que faz sentido. A prioridade que sempre tem que ser a família, né? Tempo de qualidade, porque são épocas que não voltam, né? Mas também, como equilibrar a sua família com as suas prioridades, né? A pessoa liga pra mim, Ju, vamos jogar? Vou. Vai ter um campeonato de beach tênis, que eu também fui picada pelo beach tênis. Ju, vai ter um campeonato aqui, tá faltando uma pessoa, vou. Então, assim, esse equilíbrio justamente é uma coisa bem delicada pra gente, né? Às vezes eu falo, né? Eu tenho jogo, aí eu falo pra eles assim, ó, eu fui ver você no campeonato, agora você vai comigo no jogo, né? Exatamente. Leva junto, né? Às vezes o pequeno acaba indo junto no treino, porque não tem jeito, mas a gente acaba, né? Tipo, vamos junto, vamos sair no campeonato, vamos não sei aonde, se não deu nada certo, então tá todo mundo em casa, vamos comer o quê? Vamos pedir um negócio fora, cada um come uma coisa, vamos sentar junto, não vamos ver filme. A gente acaba dando um jeito, né? Sim. Querendo ou não, eu acho que as coisas vão se organizando assim, né? Por mais que a gente sinta esse jogo da Juliana, eu acho que foi emblemático. Nossa, foi. Porque teve uma hora que eu cheguei nela e falei, Ju, olha pra mim. Você não deixou. Foi. Você não veio. Ela falou, vim. Eu falei, então faça valer a pena. Porque do jeito que você tá, não dá. Aí eu acho que ela, sabe? A Lu é sempre aquela que me acorda na quadra. Às vezes eu tô numa marola. Chacoalhada, né? Não, ela bate mesmo. Ela dá tapão na minha roupa, mas dá certo, entendeu? Aí eu falo pra ela, se o Carlos reclamar, fala que fui eu. Ela sempre fala. E você falando, eu lembrei de uma situação. Paty, você lembra um tempo atrás que eu tava naquele... Eu levei pra você essa minha culpa do vôlei, mas eu treino todos os dias, mas eu tenho filho pequeno, mas eu levei essa culpa pra eu trabalhar com a Paty lá no consultório, né? E a gente fez as terapias lá e eu resolvi dar uma desacelerada, porque naquele momento o que tava contando pra mim era a qualidade de vida da Júlia. Porque eu pensava assim, caramba, uma criança de 4 aninhos, ela vai ficar comigo todos os dias na quadra, das 7 às 9h30 da noite. Então, tipo, eu pegava ela da escola, ela já ficava ali comigo no meu serviço, ali eu alimentava ela, e ela ficava na quadra comigo, e às vezes dava 9h30, eu dava banho nela ali mesmo, junto comigo e ia embora. E aquilo começou a me incomodar, e eu levei isso pra Paty, a gente tentou trabalhar aquilo, e aquilo era uma culpa pra mim. Até que uma pessoa chegou e falou assim pra mim, professor Luizinho, ele nem deve saber disso, mas vai ficar sabendo agora. Ele falou assim, Ju, foi vendo essa correria que hoje você tem 2 filhos profissionais. O seu filho é profissional do tênis, né? Então, tipo assim, foi vendo você treinar que hoje você tem 2 filhos profissionais e com a Júlia também. Então, em vez de você levar esse lado da culpa, pensa que você é a referência dela. Exatamente. Pensa que ela tá vendo a mãe treinar. Então, tanto Se é que dedicando, hoje... Então, né? disciplina, né? São os valores do esporte, né? A gente tem essa culpa, mas não deixa de ser um estímulo, né? Exatamente. Eu falava com os meus filhos assim, eu não fui atleta, mas eu vou ser atleta master. Eu falei, vocês vão ver sua mãe lá... Que legal. Veinha, falei, fazendo o que for, mas vocês vão ver. Aí eles davam risada, né? E aí, outro dia, o mais velho falou assim, mãe, é o projeto Atleta Master, né? Eu falei, ele tá caminhando. Não, mas espera aí, então, você praticava a natação e você colocou os meninos na natação para estimular alguma prática esportiva e nisso eles desapontaram? Eles gostavam de outras coisas, o menino é futebol, basquete, né? Aquelas coisas mais... Mas é muito videogame, né? Sim. Aí meu marido falou, não, vamos arrumar alguma coisa para esses meninos fazer, porque não dá para ficar em casa, não. Aí um conhecido estava fazendo uma peneira na natação, falei, ele nada bonitinho, vamos. Aí foi. Que legal. Começou meio no empurro, porque ele não queria de jeito nenhum. Aí ele ficava, mas eu não quero, mas é desgastante. Uma rotina de atleta é desgastante. Eu não quero, porque eu queria estar não sei aonde. Aí meu marido virou para ele e falou assim, te dou até os 15 anos. Até os 15 anos você vai ter que ir. Ele tinha 12. Depois disso, você segue o rumo. Foi chegando com 14 e o bichinho já estava mordido, né? Legal. Aí ele começou
nadar de fato, querer competir, aí todo regradinho, com alimentação, com treino, academia, isso, aquilo. Aí o irmão começou a ver, né, a rotina. E começou a nadar também. Aí a gente não forçou, porque falou assim, seu irmão é seu irmão, você é você. Ele falou, não, mas eu quero. Ah, então começou e também. Aí ele tá nadando agora também. O outro já começou a desacelerar por causa da idade, né? Faculdade, agora começa a fazer estágio. Ele quer continuar trabalhando na área de esportes, mas ele foi fazer fisioterapia. Tá cursando físio, né? Esse ano agora, 2025, é o último. Mas aí já começa, né? O que eu vou fazer depois disso? Aí ele tem que puxar o freio, né? Falei, agora o outro começa. Agora o mais novo, ele ainda não... Entendeu? O Thiago ainda não sabe se vai continuar basquete, se quer futebol. Natação, eu acho que ele olha os irmãos e ele acha que ele cai na água, ele tem que fazer igual, entendeu? E a gente fica, Thiago, não é assim, né? Mas... Sim. E no seu caso foi igual? Os seus filhos começaram como vendo você como referência? Foi isso também? Não, na verdade não, porque eu não fui assim do atleta, não tinha um esporte assim que eu me dedicava, não. Eles que começaram e por conta deles eu que comecei no esporte, né? Entendi, porque eu acompanhava, ficava lá, falei, acho que eu vou jogar um pouquinho também, Olha né? só. Aí eu fui jogando. Né, a minha filha não tinha com quem jogar, porque ela era muito pequena, não tinha muitas meninas ainda. E aí eu aprendi para jogar um pouquinho com ela, né? Foi mais por isso. Aí depois eu já quis competir também. Não tem como, né? Aí comecei a participar dos torneios sêniores, né? Participava dos meus torneios. Esse último torneio que eu fui esse ano, o meu filho que foi me acompanhar, não eu acompanhando ele. Ele foi só para me acompanhar, não foi fazer mais nada. Não, acho que eu vou lá com você, mãe, vou assistir, vou ficar lá com você. E ficou o dia todo como eu fazia com eles antes, né? Que legal. E nisso a gente nota como que o esporte é contagiante, né? No meu caso, eu e o Carlos, a gente sempre foi atleta. A gente se conheceu numa quadra, né? Eu com 14, ele com 15 anos. Que massa. A gente treinava, competia junto. E eu não parei de competir. Aí, quando eu fui pro vôlei profissional, ele tentou ser atleta de tênis, não deu certo por causa que era muito caro, virou professor. E nossos filhos nasceram numa quadra de tênis, não tinha como, né? E eu acho também bem engraçado na nossa situação, porque até que ponto que é o ambiente externo que influencia a vida de um atleta, no meu caso foi, porque não tinha como, meus filhos ou iam treinar comigo no Hugo Ramos, ou iam trabalhar com o pai numa academia de tênis, então respiravam esporte. Até aí tudo bem, eles começam a praticar, mas até que ponto que é o ambiente externo que influencia e também é o talento. Porque no meu caso, o meu filho Carlos Vitor hoje, ele está com 19 anos, ele está morando há 4 meses no Tennessee, conseguiu uma bolsa de estudos numa faculdade da primeira divisão, da Liga Universitária. Então, assim, no caso dele foi o quê? O ambiente externo que influenciou, mas também a sede dele, a disciplina, o talento, né? Então, eu acho bem engraçado. Então, quantos atletas por aí, quantas crianças que estão jogadas por aí, que só falta uma influência para despontar esse talento, né? Acho que muitas. E o Enzo gosta do que? A parte de Parkour. De parkour e de skate também ali. Skate, Tá, isso foi como que ele conheceu? Eu acho que, sinceramente, não sei. É. O Enzo sempre foi muito acelerado demais, né? Então, vendo os amiguinhos fazendo, o parkour mesmo foi um vizinho que apresentou para ele. Aí ele começou a jogar basquete com o Filipinho. Sim. E aí a gente perguntou pra Bia, a esposa dele, se tinha algum lugar que tinha parkour, que ele gostava muito. Aí ele falou, olha, eu conheço o Eduardo, né, que é professor de parkour. E falou, só que ele ainda não tem uma academia. E aí ele dava aula nos parques, e aí no dia que eu levei, inclusive no canal do Enzo, do YouTube dele tem, o dia que eu gravei, ele não sabia o que ele ia fazer. Eu falei, é uma aula experimental, não lembro do que eu falei que era. Aí ele falou, tá bom. Aí quando chega lá, ele me abraça, ele chora, porque ele queria muito fazer parkour. E aí quando ele viu que tinha onde fazer, e aí agora ele tá na academia do Eduardo e tá esperando entrar para as Olimpíadas, né? Uma modalidade, porque o skate não era e hoje é, né? Uma modalidade. Sim. Então ele espera que o parkour entre e torce para isso, né? Para que entre, para que ele seja profissional. Tá. Aí agora eu vou entrar numa questão.
o quanto que a atividade física, no seu caso o badminton, no nosso caso o vôlei, o seu também o vôlei, que virou atleta de vôlei, estou muito orgulhosa da minha pupila, começou a jogar vôlei e está melhorando. Sim. O impacto dessa atividade física, porque a gente se permitiu a colocar o esporte como prioridade na nossa vida. Acho que a mulher também, ela carrega muito aquele negócio do instinto materno, né? De cuidar, de entregar, de fazer perfeito, de a criança bem vestidinha, comida no fogão, a geladeira limpa, a roupa dobrada. Eu acho que carrega da hereditariedade, das mídias, isso daí. Só que assim, a gente quis romper com isso. A gente permitiu querer cuidar da gente, praticar esporte, né? E até que ponto que isso influencia na saúde mental? Por exemplo, quem aqui nunca, né? Tá com um super problema em casa, no serviço. Não, hoje eu tenho treino. Vai lá, cara, parece que você entra num portal, que você se teletransporta para outro metaverso. E você ali, cara, então você meio que se reconecta com você mesmo, né? Eu queria escutar um pouquinho de vocês três. A importância da prática da atividade física na saúde mental e física também, obviamente, né? Saúde física também, Lu. Cara, pra mim o vôlei, eu nadei, né? Antes de eu ir pro vôlei, eu tava fazendo a natação. A natação foi legal para eu descobrir que eu podia, né? Porque até então é aquele negócio, eu sou mãe, eu tenho que ficar em casa, tenho que cuidar dos filhos, né? Tenho que acompanhar, não pode fazer nada. E na equipe tem um monte de mãe, todas as mães iam para a competição. O dia que eu olhei para elas, eu falei assim, hoje eu não vou ficar aqui, hoje eu vou entrar na piscina. Elas não acreditaram, como assim? Aí elas viram que eu fui nadar, elas acharam o máximo, né? Como assim? Rompi a barreira ali, né? Muito bom. Só que não só para elas, para mim também. Eu falei, cara, eu posso. Aí eu voltei pro vôlei, que era uma coisa que estava adormecida lá há 30 anos, né? Aí no vôlei, cara, o vôlei me fez resgatar um monte de coisas na minha cabeça, entendeu? O meu relacionamento com outras mulheres, porque eu vivo num mundo muito masculino. É só filho, homem, os meus sobrinhos todos meninos. Na escola era muito... Eu tinha mais afinidade, eu acho que eu conversava mais com o mundo masculino. Então, assim, aí eu me vi num monte de mulher, que é outra conversa, é outra história, é outro tipo. Aí eu comecei a me redescobrir como feminina, né? Como ser feminina no mundo masculino, né? Sim. No meu universo masculino, né? E o vôlei me ajudou muito nisso. Porque no vôlei você encontra vários tipos e você tem que lidar com várias situações diferentes. Às vezes eu chegava em casa dando risadas, às vezes querendo matar todo mundo. Mas ele fez eu trabalhar isso em mim e me ver, né, nas outras, o que eu não fazia, ou o que eu estava deixando, aprendendo, né? Aprendi muito com a Ju, esse negócio, né, de persistência, de ir atrás, né, de eu quero isso e vai. Cara, eu acho isso massa, entendeu? Porque até hoje eu não... Entendi. Isso eu ainda não consegui ainda, mas, cara, eu acho o máximo essa sua persistência, né? E força de vontade, não, eu quero, eu vou mudar e vai atrás, né? Mas o treino, pra mim, é aquele momento, né? Que eu esqueço. Eu tô lá, cara, eu não lembro. Posso estar com o maior pepino lá em casa, na hora do treino, na hora que acaba, eu falo, nossa, eu nem lembrei disso. Porque é um momento de uma higienização mesmo, mental, se permitir, né? Se permitir. A gente se permite. É um momento nosso mesmo. Tem gente que medita, né? Tem gente que cozinha. Cada um faz, né? O vôlei, para mim, foi esse momento. Eu falei, não, eu vou persistir porque até você arrumar outra, né? Imagina, é legal começar tudo, né? Agora eu vou fazer alguma outra coisa. Mas eu falei, eu vou persistir até onde eu ver que o vôlei já me proporcionou tudo que ele poderia. Eu acho que ele ainda não cheguei nesse ponto. Entendi. Eu acho que ele ainda tem muita coisa para me ensinar, assim. Minha terapia, uma das minhas terapias é o vôlei, não tem jeito. E é tão legal porque na nossa equipe master, né, são mulheres de 40 a mais, né? Então, assim, elas vivem a mesma realidade com a gente.
Tem vezes que a gente para o treino lá, eu não gosto muito, mas às vezes eu me entrego. No meio do treino a gente vai falar, sabe o que meu marido fez? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que o meu filho fez? Aí não, mas o meu também fez. Então você fica tranquila. E como é que você resolveu isso? Aí já, quando a gente viu, a gente tá lá conversando. É uma troca, né? Aí É quando uma você troca. vê, sem querer, ou é falando de remédio. Remédio a gente dores. fala muito, gente. Remédio a gente fala demais, a gente troca experiências. Então, fica até a sugestão para um episódio da gente falar sobre receitas caseiras ou não, porque a nossa idade precisa, né? Não, mas é muito legal essa troca, né? Até porque todas, de um jeito ou de outro, mesmo não sendo atleta, os filhos não sendo atletas, até porque uns são muito novos, outros já estão noutra vibe, né? Você vê a experiência, né? Você vê que ela também largou a criança, ela também deixou o filho, né? Então você vê que não é só você. Você começa a sair da bolha. Bom. Né? Porque a gente fica naquela bolinha, a gente fica assim, eu acho que só eu que não dou conta da casa, só eu que não faço isso, aí você chega lá. Nossa, meu marido brigou comigo hoje porque eu não consegui levar o menino na escola, não fiz isso. Aí você fala, ai, que bom, né? Não sou só eu. E assim, às vezes a gente tem que levar os filhos pequenos pro treino, né? Às vezes eu levo a Julinha, ela invade a quadra. Aí você fica pensando, ai, meu Deus, ela tá atrapalhando o treino. Aí vem uma amiga e pega ela no colo e leva ela lá pro canto da quadra, deixa a mãe treinar. Então, assim, essa conexão é uma pela outra ajudando, né? Entende, né? Que a gente pega, né? Julinha, a mãe tá fazendo exercício. Julinha, vamos lá não sei onde. Julinha, vamos não sei onde. E cata a Julinha no colo e leva a Julinha. A gente se ajuda, né? Quando o filho da outra tá... Até no último jogo, a gente teve episódio que uma das... Da Aline. Entrou na quadra. O menininho dela entrou na quadra. No meio do jogo, não era nem treino. Eu falei, a sorte, né? Eu falei, todo mundo entendeu. Todas masters com filhos, né? Todo mundo entendeu. Todas riram, né? Pararam, se preocuparam com a criança, mas é isso que é legal. Porque você vê que tá todo mundo entendendo o que tá acontecendo. Ninguém tá falando assim, você não cuida do seu filho. A vontade de todas era pegar o menino no colo, porque todo mundo sabe, né? Isso que é legal. E assim, Paty, você também, você tem uma história bem legal com atividade física, né? Você, com o vôlei, você se permitiu também, de um tempo para cá, a cuidar desse lado físico e mental com a prática da atividade física. E eu queria escutar de você também, porque você acha que tem um olhar mais técnico por causa da sua expertise profissional, do impacto que é a atividade física e o vôlei, né, que você começou a praticar. Eu acho que é por causa que eu sou a referência dela. Deixa pra lá. Mas, assim, eu queria ouvir de você, tô curiosa para saber também, porque além desse lado que a gente tem emocional, você também tem um lado técnico, né? Desse impacto. Sim. Bom, passei por uma questão pessoal, né, bem complicada, ano passado, a Jo acompanhou desde o começo, né? E aí eu fiquei olhando para mim, olhando como terapeuta, né, o que eu podia fazer aqui na minha cabeça, e cuidando disso. Eu falei, gente, mas eu preciso de algo mais, né? Como terapeuta e fazendo terapia por questão disso, eu falei, tem algo que eu tenho que fazer mais, né? E foi um grupo de mulheres que falou assim, que eu conheci no Facebook, na verdade, falou assim, vamos fazer um grupo, né, no WhatsApp pra gente jogar vôlei, vamos. Lá eu fiquei um mês, ninguém marcava nada. Até que teve uma moça que falou, tem um jogo, né, em tal lugar. Eu falei, vamos. Aí comecei a ir. Aí hoje eu faço parte de 3 grupos que eu vou, né, sábado, terça e domingo. E comecei a ir. E aí os meus filhos começaram a me cobrar, né? Mas vai hoje, mamãe. Mas você vai hoje. Eu falei assim, que eu acho importante, né? A gente comunicar o quanto isso faz bem pra gente, o quanto a gente precisa. Sim. Falei, olha, vocês estão acompanhando, a mamãe está passando por uma fase que não é fácil. Isso me faz muito bem. Né? Isso faz muito bem para minha mente. Eu me sinto viva, eu me sinto realizando, eu me sinto muito bem. E aí eles entendem. Às vezes, você vai hoje, sente aqui, mas já sabem que aquele é o meu momento. E que é o meu momento sozinha, eles não vão. Deixa eu ir, não vai. É o meu momento. E tá tudo bem, não é ser egoísta também, né? Ter o seu momento. Teve uma oportunidade que eu vi num outro grupo lá de esportes radicais que eu adoro, mas nunca pratiquei, só adoro. Né? E nunca pratiquei por falta de posicionamento da minha parte. Não vou falar nem que é de oportunidade, porque a gente que faz, né? Mas falta de posicionamento, de me priorizar e aí colocaram lá, a gente vai correr 13 quilômetros até Sabaúna e depois fazer rapel. Eu falei, vou. Tinha nunca nem corrido, eu falei, vou.
E corri 13 quilômetros, eu nem acreditei. Aí, esses dias mesmo eu fui sozinha correr na praça ali do 8, né? E perto do parque da cidade, eu não consegui correr, porque eu tava com o pessoal que era da corrida e tal. Então, eu corri 13 quilômetros e chegou lá no Ensabuna, a gente fez rapel. Então, assim, também foi um domingo de manhã que eu fui sozinha, olhei pra mim, não conheci ninguém, fui no grupo e falei, vamos embora. Então, essa questão da culpa, né, voltando a falar disso, eu que trabalho muitas pessoas, essa questão da culpa e de traumas no consultório, né, não tem como, gente. Alguma coisa a gente vai ter que tratar na vida. Então, não é ficar se cobrando, ai, nossa, se não for isso, vai ter que tratar outra coisa. Então, deixa eu tratar isso, então. Pelo menos estava com você. Pelo menos ela fala, eu vi a minha mãe aí, a terapeuta lá na frente. Você já me falou isso da Julinha, né? É. Eu falei, ela vai ter que ir comigo pro treino. Aí você falou, o máximo que vai acontecer é dela tratar isso lá na frente. Deixa eu se ela não tratar isso, ela vai tratar outra coisa. Que minha mãe não parava quieta em casa por causa dos meus irmãos. Porque você fica em casa, né? Então, ela vai falar... discussão em casa, Exato, né? Uma mãe Então, frustrada, triste, isso, em de alguma casa, maneira, né? Alguma coisa ela vai ter que tratar. Então, deixa que ela trate isso. Não tem como, alguma coisa a gente vai ter que tratar, né? Eu já tratei pessoas que lidavam muito bem com dinheiro e não davam bem no relacionamento, porque via isso dentro de casa. Depois, ao contrário, porque não dá pra ser perfeito em tudo, né? E aí, só voltando no aniversário do Carlos, né? Que eu achei interessante, quando a gente nasce, a gente completa 1 ano de idade, a gente comemora esse 1 ano que a gente viveu. A gente não tá comemorando que a gente vai viver pra frente, a gente comemora o que a gente viveu. Então, viva daqui até o próximo ano intensamente, cada dia presente. E se não tiver para comemorar no dia que fechou os 40 anos, por exemplo, mas todos os dias até 40 anos eu vivi. Daqui para frente é de 40 a 41. Como eu vou viver daqui para lá? Né? Então, eu acho que a culpa é o que trava a nossa vida, né? E a gente não precisa ter culpa de nada, gente. A gente é livre, ninguém é de ninguém, entendeu? É assim, a gente é livre, né? A palavra que me define é liberdade, né? A gente sabe que a gente, dentro de um relacionamento entre marido e mulher, família, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para que, né, as coisas andem bem. Mas a que ponto? Né? Então, assim, o vôlei, a zumba, que hoje eu já não vou mais, mas fez parte também desse período, a corrida, tudo isso eu olhei para mim e falei, eu preciso fazer isso para mim. É o meu momento de higienização mental e eu tenho que fazer isso para mim. Então, para mim foi excelente, foi uma das coisas que me ajudou muito a manter o foco na cura interna e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu estou 98% curada, que não dá para nunca estar 100%, mas estou muito melhor hoje. É assim, a gente, querendo ou não, somos mulheres esportistas na ativa, né, com filhos esportistas. Mas fica a dica também para aquela mulher, né, que sempre quer começar, eu vou começar a academia, eu vou começar a correr, não aguenta mais briga aqui dentro de casa, não aguenta mais lavar louça e depois de 5 minutos tá... Então, assim... Pronto, né? É um universo, né? Não a dá pia é um pra universo, explicar. né? Paralelo, né? Você Exato. lava... Multiverso. Aí, de repente, você olha lá e fala, nossa, mas... É um buraco negro. Da onde Não dá pra explicar. Mas eu acho que tem muitas mulheres que a gente sabe as nossas dores em comuns. Então, a dica que a gente deixa, assim, é para que as mulheres se permitam, sabe? Deixa a culpa de lado. Começa a se mexer, a gente conversou, né, Paty? Começa a se mexer ali dentro do casulo. Deixa a culpa de lado, deixa a louça, vai fazer uma atividade física, né? Higienização mental que você falou agora é excelente, porque a gente precisa desse momento de cura nossa, de estar liberta, de se desligar daquele instinto materno que ensinaram pra gente que tinha que ser daquele jeito. Então, assim, eu acho que a mulherada tem que se permitir, sim. É óbvio, igual você disse, tem que ter os seus compromissos e a lealdade, né? Com o marido, com o filho. Não dá pra você simplesmente largar a mão de tudo, né? Botar um mochila nas costas e viver, não dá pra fazer isso. Às Às vezes a gente vezes, queria, mas eu não acho dá. que a gente confunde, né? Aquele negócio de o relacionamento, né? Você tem que abrir mão. A gente entende como eu tenho que abrir mão de tudo, né? Não, eu tenho se que parar anula, de na viver, verdade. né? Isso. Eu tenho que viver em função daquilo. E não é isso, né? Sim. Você abre mão de algumas coisas, a outra pessoa abre mão de outras, né? Para juntos, né? Então, eu acho que esse ponto. Agora, eu acho que culpa, né? A mulher culpa, ela tem que... É difícil, né? Mas eu acho que ela tem que se permitir, porque às vezes a mulher pensa assim, eu queria tanto entrar naquela loja, mas eu tenho vergonha. Eu tenho culpa, porque eu vou entrar naquela loja, eu vou deixar de comprar um negócio pro meu filho, eu vou comprar para mim. Nossa, isso tantas Aí, se vezes. você para, fala assim, por quê? Qual o problema? Seu filho tá com algum problema? Tá passando... Aí, quando você começa a analisar, você fala assim, como eu sou boba, né?
Pra quê? É aquela Pra que esse frase drama, grossa, né? vai morrer se ficar sem? Eu não Gente, tive, não morri, né? Você já Mas é um foi na- drama, né? A gente faz o Exato, drama, né? Exato. Eu fui na A gente vive 25 o de drama. março, agora segunda-feira com o Giovanni. Falei, Giovanni, estamos aqui em São Paulo, vamos lá. 25 é um evento para quem é do interior, né? É um evento. Aí fui lá, aí vi uns brinquinhos bonitos para mim, não sei o que, umas bijuteria. Giovanni, vai querer alguma coisa? Não. Ai, que ótimo. Aí fui, comprei as coisas para mim, aí quando eu tava voltando de trem. Caramba, não comprei nada pra Julinha. Mas como assim? Você não comprou nada pra Julinha? Tanta... Tipo, um lado já querendo culpar, aí o do outro, não. É pra mim mesmo. Comprei pra mim e pronto. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a mulher rompe essa culpa, essa bendita dessa culpa, que colocam nela a vida inteira, aí ela começa a sentir o vento no rosto, ela começa a ver que dá pra ser feliz, não comprando uma pulseirinha pra filha, sabe? E pra você, Agnes, eu queria ouvir o seu ponto de vista sobre a importância da atividade física, né? E a importância da prática da atividade física para a saúde mental. No seu caso, as suas experiências, como é que é? Então, os meus filhos até brincam, assim, quando eu tô lá muito nervosa, assim, sabe? Mas vai lá jogar o Ai, que vai bonitinho. lá, né? Porque eles sabem que a gente volta uma pessoa um pouco melhor, assim, mais tranquila, né? Eu acho que, assim, é a minha terapia também, né? É um momento que a gente esquece um pouquinho dos problemas do dia a dia. Sim. A gente está lá focada em aprender um golpe novo, melhorar alguma coisa. Claro que eu não vou ser uma expert, mas assim, essas pequenas vitórias, comemorando, nossa, eu consegui fazer um ponto lindo. Também era só, né? Mas, assim, tá feliz por isso, né? E isso acaba refletindo depois na pessoa que você é em casa. Tá lá em casa, mas você tá mais feliz, né? Sim. Tá mais realizada. E isso, os filhos enxergam isso, né? Vê assim, minha mãe tá feliz, tá fazendo o que ela gosta, né? Sim. Eu vejo que eles entendem isso também por eles serem atletas, terem jogado. E ver o quanto isso faz bem para a mãe dele, claro. né? Deles, né? Eu acho que a gente, no nosso caso aqui em comum, né? Que é justamente nesse primeiro momento desse projeto, eu quis juntar mulheres com a vida em comum, porque a gente se entende. Muito parecido, É né? muito legal a gente viver no ambiente esportivo. Porque quando raramente, no meu caso, estão todos em casa, os 5 em casa, agora não mais, porque o Tito está viajando, mas eu posso dizer, quando estavam 5 em casa, ou era Sport TV que a gente estava assistindo, ou a gente estava brincando de bola no meio do corredor, ou a gente estava falando... A coisa mais linda era quando os 3 se reuniam lá em casa, os 3 tenistas, e colocavam um documentário para assistir, ou estavam discutindo sobre esporte, e a Julinha ali no meio do caminho também. Então, quando a gente vive no ambiente esportivo, é um pouco mais fácil para a gente, né? Porque a gente, querendo ou não, fala a mesma língua, né? Então, eu entendo que, de repente, tenham mulheres que estão tentando romper essa barreira, se permitir a praticar uma atividade física, mas encontram um pouco de resistência em casa, porque o marido não está entendendo. Nossa, mas por que a minha mulher quer ir na academia hoje? Aí já começa a pensar por aquele lado que não tem nada a ver. Nossa, ela está saidinha, né? Então, assim, eu quero ressaltar a importância de uma família parceira, né? Um marido ali parceiro, um filho que entende. Eu postei, né? A gente teve a premiação ontem do nosso campeonato. Você dormiu, Lu? Não. Né? Foi demais, foi fantástico. Então, tipo, eu postei uma foto com a medalha e com o troféu. Parabéns, né? Nossa, parabéns. eu tô aqui com ela, Lindo, gente. Fui trabalhar hoje, todo mundo riu de mim. Da tatuagem também. Mas a medalha, né? ai, doeu, gente. Doeu, né? Doeu a barriga, porque essa tatuagem é de chicletão. Então, de tanto que eu ri com a minha tatuadora aqui. Mas, assim, o meu filho, que tá nos Estados Unidos, o Carlos, o projeto é de que vai o Giovanni, também a Julinha, né? É um projeto muito lindo, porque foi uma oportunidade que eu não tive, nem o meu marido, mas é uma oportunidade que a gente não pôde abraçar, porque não teve estímulo na época. E foi uma coisa que fluiu tão naturalmente, que quando ele nasceu, a gente não precisou sentar numa mesa e o meu marido falar assim, nossos filhos vão estudar fora. Fluiu, sabe? Então, foi uma coisa bem legal. E eu postando sobre a medalha, ele fala, mãe, coisa mais linda. Você é minha referência, mãe. Eu tô aqui por causa de você. Que lindo. Gente, é lindo isso. Sabe, é uma sensação de dever cumprido, sabe? Tipo assim, Carlos Vitor, 19 anos, check. Tipo, deu certo. Já tá lá, tá encaminhado.
Então, assim, essa influência que a gente teve sobre eles é uma coisa bem legal, sabe? E como a Luz disse, o esporte, ele traz valores pra gente. Ela tá falando aqui, mas quem me conhece sabe o quanto que eu sou... Cara, não tem não pra mim, não existe o não. Vamos, igual você falou também daquela questão de pegar muitas tarefas, eu também sou dessa, sabe? Não, vamos fazer, vai dar certo, vamos até o final, vamos, não sei o quê. Então, assim, eu creio que esse é um dos valores que o esporte traz pra gente, né? E o quão importante é a gente estimular os filhos e todo mundo sobre isso. Eu queria falar um pouquinho agora sobre essa peculiaridade que nós três temos em comum, e depois eu vou querer uma opinião da Paty também, sobre a situação de... Agora, não mais estão vocês duas, mas de ter filhos no rendimento, né? Porque somos mulheres esportistas que influenciamos e estimulamos nossos filhos e hoje eles foram, no meu caso ainda estão num nível de rendimento. Gente, como é difícil você criar de um filho no rendimento, né? É igual a gente estava falando, é alimentação, é calendário, é rotina. Um pouquinho antes de começar, eu estava falando com a Agnes, Lu, porque agora, nesse período do final do ano, você deve ter passado por isso. A pré-temporada que a gente fala, eles têm que ficar uma semana sem ver esporte, mas eles não conseguem. É assim mesmo. E para você montar um calendário, correr atrás de patrocinador... no caso do seu menino na natação, quais foram as dificuldades que você enfrentou? Esporte no Brasil, eu acho que é subvalorizado, né? Não dão a devida importância, né? Sim. Tirar... Você vê um menino ou uma menina que se dedica. Eu acho que menina é mais complicado ainda, Menina, porque são mais... São vários fatores. Mas você vê o tanto que, por exemplo, o meu mais velho, quanto ele focou, quanto ele sabe? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não vou sair, eu não vou pra balada, eu não vou... E o quanto ele aceitou, porque ele falou, se eu quero chegar lá, eu preciso fazer isso. E tem muitos amigos dele que não fizeram, não conseguem. Aí eles olham e falam, poxa, o Pedro foi, né? Aí tem o Enzo, né? Que ainda tá, né? Semana retrasada estava no Brasileiro, essa semana estava no Paulista. E a professora chegou para ele está no 9º ano, está se formando, e falou assim, o Enzo é um dos meninos mais... como é que fala? Já maduros, né? Da sala. Tipo assim, que eu tenho contato com ele, né? Você fala assim, como assim, né? Mas daí você vai parar para pensar por quê? Os meninos, a gente vai não sei onde, eu tenho treino. Eu vou não sei onde. Não, eu tenho treino, eu tenho campeonato, eu tenho não sei o quê. Então, assim, eles entendem. Eu acho isso importante. Para eu ter um objetivo, eu tenho que abrir mão das coisas, né? Depende de mim. Não vai depender do meu técnico, não depende da minha mãe, depende de mim. Sim. Minha mãe vai me dar o suporte, meu pai vai me dar o suporte, mas depende deles. Então, eu acho que esse entendimento para a criança que está no esporte é diferente para uma criança que tá lá em casa jogando, tá na rua, tá fazendo sei lá o quê. Isso, o esporte é uma ferramenta que eu acho, assim, fantástica, cara. Pra vida, né? Ensina... Porque por mais que não siga, né, que nem o meu mais velho, porque você segue no rendimento até um horário, um ponto que você não. É uma loteria, né? Não vou. É uma loteria, né? O outro ainda, né? Aí eu falava para eles sempre assim, até onde você puder ir, eu vou estar aqui, né? A gente vai ajudar, o que precisar, a gente vai fazer. Só que daí você tem que sempre pensar no que você vai fazer depois. E mesmo nisso, eu acho que o esporte ajudou, sabe? Porque mesmo não vou seguir no esporte, mas ajudou ele a focar, a entender, a saber, né? Sim. A saber se cuidar sozinho, porque vai viajar, né? Não vai ter mãe, não vai ter pai para ficar em cima. Aprender a se virar. Coisa que hoje em dia tem muita criança, né? Minha irmã já é de 20, 30 anos, que não sabe fazer. Eu acho o esporte para eles assim, por isso que eu incentivo. O pequenininho ainda não sabe o que vai, mas eu falei, a gente vai descobrir o que quer para incentivar, para ter essa... que eu acho que sem o esporte é muito difícil. Tem uma frase que eu escutei há um tempo atrás que eu acho que ela é excepcional quanto ao esporte, né? Você estimular. Primeiro cidadão, depois campeão. Então, nossa, eu fiquei refletindo, tão simples essa frase que diz tanta coisa.
quando você estimula, né, a criança a fazer... A gente está falando de filhos, mas no nosso caso também, você tem a sua equipe do badminton, e eu também trabalho na gestão do esporte da cidade. Quando a gente estimula crianças à prática esportiva, quando você cria programas públicos para incentivar a atividade física, você coloca ele para praticar, você mira em ser campeão e no caminho você vai colhendo os frutos disso, né? Eu falo que o meu filho, eu acho, o mais velho, o Giovanni também está indo pelo mesmo caminho, mas o Carlos Vitor, ele eu acho que foi uma exceção da exceção da exceção, porque nos 2 últimos anos ele estava indo muito bem como profissional do tênis aqui no cenário estadual e nacional. Justamente por ir tão bem, ele conseguiu uma bolsa de estudos fora do país. Mas eu falo assim, o filho que ele é para mim hoje é uma coisa espetacular. Ele é regrado, é disciplinado, focado. Tem uma questão que eu valorizo muito, que meus filhos têm também, é que a questão de você respeitar a hierarquia, respeito, né? Eles respeitar o professor, respeitar quem for, a sua liderança ali. Eu carrego muito isso comigo hoje, lá na quadra. Por mais que o nosso treinador, o Carlinhos, seja o nosso amigo, eu procuro... Não, o que o professor... O que você fala? Qual que é o seu comando? Você autoriza? Posso faltar hoje? Então, esses valores do esporte são valores que eles vão carregar pro longo da vida, né? Vão ser bons maridos, bons funcionários, ótimos filhos, né? E no seu caso também acho que é a mesma coisa ou não? Pro badminton, como é que foi, Agnes, no momento em que seus filhos estavam no rendimento? Como foi para você encarar isso tudo? Então, eles têm que abrir mão de várias coisas, né? Festinha. Durante um tempo, minha filha falou, nossa, mãe, já fazem, acho que não sei quantos anos que eu não vou para a festa junina, que sempre cai em algum torneio, Sim. a mesma época dos torneios. Aí você sente um pouquinho, né? Fala, ai, não é pena. Tal. Mas está abrindo mão de uma coisa para estar fazendo outra que você gosta, né? Que vai te trazer benefícios também. Para a criança entender isso é um pouco difícil, né? Mas depois ela foi vendo com o tempo isso, os benefícios disso, né? E uma coisa que eu vejo que eles aprenderam muito com o esporte é essa questão da frustração, né? Que hoje eu vejo que a maioria não consegue lidar muito bem com isso, né? O perder, o ganhar, não é sempre estar ganhando, né? Às vezes você está lá, assim, se esforça, faz o máximo, mas tem alguém que está um pouquinho melhor que você, né? Então, eu vejo que isso eles trabalharam bem, conseguem lidar, entender melhor isso agora na vida, né? Eles trouxeram do esporte para a vida isso. E eu vejo isso na equipe também, muito isso. Eu fico imaginando aqui, o que a gente tem em comum? Aquele caso da cartolina no domingo à noite. Que são os filhos que têm a competição na segunda e falam, mãe, eu não tenho meia para amanhã. Que mãe de atleta de rendimento não se pegou lavando meia, lavando uniforme, colocando para secar atrás da geladeira? Tipo assim, ia viajar no dia seguinte, mãe, eu não tenho mala. Tipo, deixar para arrumar a mala no último dia. Na última hora, né? O zíper da mala quebra. Tá quebrado o zíper da mala. E a viagem tá marcada. Que mãe que não passou por isso, né? São peculiaridades, assim, que a gente tem em comum, que eu acho que a gente tem que dividir. E tem muitas outras mães que passam por isso. Elas precisam saber que elas são vistas, elas... Estamos aqui, né? E a gente estava comentando também como que o esporte de rendimento, ele... você precisa querer muito estar no rendimento, porque o seu corpo, né? A gente conversou agora há pouquinho, o corpo humano, ele não está preparado para o rendimento, sabe? Treinar todos os dias, a exaustão mental. E essa questão que a Agnes falou da frustração, Paty, eu acho que você poderia acrescentar alguma coisa também. O esporte, obviamente, acho que os esportes individuais, como a natação e o badminton, né, e o tênis, o coletivo do vôlei nem tanto, porque se eu não tô mal, você vai jogar por mim. Tem uma vai compensar a outra. Isso. Agora, que nem na natação, é você com você, né? E as outras pessoas geralmente têm assim, se você não chegou em primeiro, então você não está treinando direito, então você não está não sei o quê. E não se aplica a natação. Porque a natação, você está correndo contra... Você tem um tempo. E você tem que fazer aquele tempo. Então, hoje ele fez um tempo, amanhã ele baixou, depois de amanhã baixou. Não quer dizer que ele não está treinando. Não, quer dizer que está evoluindo. Não conseguiu chegar lá porque tem um melhor que ele lá na frente. Sim. Então,
primeiro a criança tem que entender isso, né? Que não é porque ela não ganhou que ela não está ganhando Sim. na natação. E depois explicar, porque tem hora que meu filho fala assim, os meninos acham que eu não treino só porque eu não ganhei, mas quero ver. Olha, eu cheguei, que nem agora, ele foi no Paulista, ele ficou em 15º. Tinham 50 meninos. Aí você fala, 50 pessoas. Ele é o 15º, treinou bastante, está evoluindo bastante. Então, essa coisa de frustração, né? Porque as pessoas olham para ele e falam assim, mas compensa, sei lá, e não ganhar, não fez isso, não fez aquilo. Não entendem, né? É uma realização, né? Então, a cabeça muda. Sim. Então, eu acho que isso que é muito bom, cara, para criança. Eu acho que isso é excelente, cara. Aprende tanta coisa. E você, Paty, você já, não sei, veio na minha cabeça aqui, casos de cliente ou paciente que vocês falam? Clientes? Tanto faz. Atletas ou não atletas, para lidar com essa frustração, porque, cara, é difícil lidar com a frustração, né? A gente está falando no meio de atletas de rendimento, mas isso a gente aplica para a vida. Eu creio que eu lido bem com frustrações por causa do esporte, é o que você disse. A gente mais, no coletivo nem tanto, mas nos individuais, a gente mais perde do que ganha. Um tenista perde demais para poder... Eu acho que no individual como um todo. Então, acho que essa frustração vai lapidando ali o ser humano, né, Paty? E aí a frustração entra de novo na comparação. Porque falaram isso para ele porque tem uma comparação de alguém que chegou em primeiro lugar, de alguém que fez mais pontos. Porque se não tivesse uma métrica, não ia ter essa comparação, né? E o interessante do esporte é que mostra para as crianças, para quem pratica o esporte, que tudo são escolhas. E a pessoa passa a assumir responsabilidade pelos seus resultados. Porque é muito fácil eu falar, ó vida, ó céus, o governo não ajuda, isso aconteceu na minha vida por causa do outro e tal. Só que olha, os filhos de vocês abrindo mão de uma coisa para acessar outra. Tudo, né? Tanto que a minha clínica se chama Escolhi Me Curar. Porque para eu me curar, eu tenho que escolher por ela, né? Senão não vai ter quem escolha por mim. Então, mostra o quanto assumir a responsabilidade pelos seus resultados é muito bom. Então, eu não fui muito bem, mas assumir a responsabilidade. Eu estou treinando, eu estou evoluindo, né? Então, a frustração ela vai vir da comparação. Tem como. Sempre a comparação, né? Exatamente. Então, eu quero me comparar com outro, eu vou me comparar, mas eu vou olhar o que ele está fazendo diferente que eu não estou fazendo. Agora, ele não está fazendo nada diferente, mas ele tem um pouco mais de tempo do que eu. Ou ele não está fazendo nada diferente, mas naquele dia, porque tem um emocional, tem um cansaço, um pouquinho que dormiu a menos, no caso de atleta, né, do que o outro. Então, tem que olhar tudo isso, né? Sim. Mas é isso mesmo. O esporte, ele vai ensinar a pessoa a olhar para ele e querer melhorar, né? Ainda que seja se comparando com o outro. Agora, a opinião dos de fora, é isso que a gente tem que blindar a cabeça deles. Eles não sabem da rotina. Eu lembro que você contou uma vez que foi emocionante, que a gente estava na sua campanha, que você falou que você deixou de comer carne, né, proteína ali para o seu filho ter a quantidade necessária para que ele comesse isso. Aí o seu filho vai lá e não ganha, e você fala, nossa, Ju, mas cara, vocês não sabem o que eu passei na minha casa, meu filho tá lá. E não é questão de ganhar, é questão de visibilidade, porque às vezes o cara que ganhou jogou bem, mas nem jogou tão bem. Às vezes o cara que perdeu jogou melhor do que o cara que jogou bem, né? E quem tá olhando? Quem é o olheiro que tá de fora? Tem tudo isso. Né? Então, dentro de casa, blindar, né? A cabecinha deles dizendo que não tem que se comparar, buscar referência e de fora, não ligar. Ninguém sabe da realidade que a gente passa. Não, com certeza. Esse caso aí da proteína é porque a gente que tem filho no alto rendimento, a gente sabe que a alimentação deles não pode falhar. Não pode falhar. Porque, por exemplo, a gente vai mandar um filho para uma competição lá na Bahia, sei lá, fora do país também. É tanta coisa envolvida para o seu filho poder estar lá. É passagem, é hospedagem, é patrocínio. A gente não pode falhar aqui. Ele não pode deixar de fazer uma refeição com o número certo de proteína, porque eu digo pelo meu filho Carlos Vitor, ele teve 2 lesões sérias na coxa, né, musculares. Então, cara, ele ficou um tempo que era para ele estar competindo, subindo no ranking, ele teve que parar para tratar a lesão. Então, assim, é muita coisa envolvida nos bastidores para você conseguir dar o suporte ali para o seu filho de rendimento. E várias vezes aconteceu de, mãe, eu preciso comer direito. Então, peraí, vamos contar aqui. Pai, come o bife você. Isso é normal, a gente sabe que é normal, né? E tem que ter fruta todo dia, tem que ter variedade de fruta. Então, assim, chega num nível do rendimento
que não pode falhar, porque se ele não está se alimentando bem aqui, que é o nosso caso de correria, de fazer acontecer, o filhinho de papai lá tem a nutricionista e é tenista do mesmo jeito e tem dinheiro e está comendo bem. Então, eu sempre falei, a gente que sempre foi do corre, a gente não teve privilégio, eu sempre falei, vocês têm que ser muito melhores, porque no mundo do tênis, né, é um esporte elitizado, não sei se é do badminton, né, o mundo do tênis é uma galera que tem grana. Então, os meus filhos competiam com os filhos de empresários. Então, você tem que ser melhor que o cara 2 vezes, porque se aquele menino dormir e acordar e falar pro pai que ele quer fazer uma gira na Europa, o pai dele faz 2 ligações e ele vai. Agora, você precisa de ranking, você precisa mostrar serviço. E na alimentação, na hora de sono, na disciplina de fisioterapia. Então, é só as famílias que tiveram um atleta no rendimento para entender isso, né? E aí vai receber uma pessoa de fora, né? E olhar e falar assim, mas aí, tá valendo a pena? Tá... Eu Dá licença, você não sabe o que tá acontecendo dentro de casa, né? Não sabe, cara. Não. Então, é uma das ideias também de juntar mulheres do nosso perfil, falar para elas que se você é mãe e mãe de um atleta de rendimento, eu sei pelo que você está passando. Eu sei pelas dores que você passa. Não sei no caso de vocês, mas quantas vezes eu não já fiz projeto dos meus filhos e saí batendo de empresa em empresa, sabe? Mandando e-mail. Eu tenho uma camiseta que tá lá, né? Mãe trocinadora, né? Exatamente. Até eu brinquei com os meninos outro dia que tinham arrumado um patrocínio, né? Só que a pessoa não ia ajudar eles a fazerem nada, só queria colocar o nome na camiseta. Mas, tipo, era só o nome na camiseta, né? E para eles efetivamente não ia mudar, né? Aí eu falei assim, então põe do patrocinador, põe o meu, do seu pai, da fulana, da ciclana, que são os pais, né? Eu falei, para não ter briga, põe assim, ó, equipe de pais. Isso. Falei, vai ser os melhores patrocinadores, eu brinquei. Exatamente. Porque é atleta de rendimento, mas a gente sabe que a maior parte da verba, do sacrifício vai vir de casa, né? Não tem como. Até eles chegar num nível que eles não vão mais depender da gente, é complicado. E às vezes não chega e compete em alto nível, né? Exatamente. A gente vê quantas crianças, né? Sei lá, judô, por exemplo, né? Você vê que é mãe e pai ali. E a criança está sendo campeã brasileira, campeã não sei o quê, mas ela não consegue patrocínio, né? Então, eu acho que mãe, né? Mãe e pai, assim, que acompanham o filho mesmo, sabe as dores, né? E diferente do esporte coletivo, porque no vôlei, eu digo por mim, muito nova, com 13 anos fui fazer uma peneira, passei numa equipe. Então, a partir do momento que você entra para a equipe, você não precisa pagar nada. A equipe é um clube, geralmente, né? Um clube te banca, te dá uniforme. Esporte coletivo é assim, futebol, basquete, vôlei, handebol. Agora, no esporte individual, né, Agnes, é outro mesmo. Mundo. E você tem alguma experiência dessa, de patrocínio? Como é que... Não, no nosso esporte, que é pouco conhecido, o patrocínio é pouco quase... conhecido aqui, né, Agnes? Assim, a gente não tem mesmo, né? Então, você vê um atleta despontando, que tem destaque, que consegue bons resultados, você vê que tem um pai, uma mãe, doida, que se dedicou, que correu, que foi atrás de treino, que levou no fisioterapeuta, que levou para fazer treino, que levou para academia. Então, toda vez que eu vejo um atleta, por exemplo, seu filho, eu vejo que deve ter um pai e uma mãe que fizeram tudo para ele, né? Sim, com então, certeza. Mérito também dos pais, né? Sim. Porque a gente sabe a dificuldade, o que a gente abre mão para poder fazer para eles, né? E tem até um episódio muito engraçado, porque em 2018 a gente foi para a Copa Guga. Copa Guga, na época, era o maior torneio de tênis nacional, né? Foi lá em Jurerê, Floripa. E todo mundo alvoroçado, não, o Guga tá chegando, todo mundo ali sabia que o Guga tava chegando. Porque o Guga é um ídolo do tênis, não tem como, não né? Não só do tênis, né? Ele é espetacular, ele é espetacular. Então, aí no dia que o Guga ia estar lá, todo mundo querendo ver o Guga, e eu queria ver quem? Eu queria ver a Dona Alice, que era a mãe do Guga. Então, as crianças foram lá, tirei foto com o Guga, obviamente, com o Rafael, o irmão dele. Só que na hora que eu vi a Dona Alice, eu chorei. Foi lindo, né?
E ela não entendia nada, porque ela falou, nossa, do nada, essa menina chorando. Aí eu falei pra ela que eu fazia currículos também, né? E eu chorou, né? Desculpa. Dona Alice, você não vai entender nada, me dá um abraço. Aí ela falou, ela, tipo, muito simpática, né? Aí eu mostrei pra ela o currículo que eu fiz dos meus filhos, né? Aí ela me abraçou, ela falou, nossa, obrigada por isso, entendeu? Então, assim, a minha referência foi ela, porque se o Guga foi o que ele foi, é porque ela estava ali. Então, todo mundo abraçando o Guga e eu abraçando a Dona Alice, ali duas doidas, sabe? Então é isso, cara, essa família do rendimento, essa família precisa saber que elas são vistas, sabe? Esses perrengues que a gente passa, a gente entende. Quantas vezes eu não liguei a empresa. Os empresários aqui de Mogi já não aguentam mais ouvir de mim, porque às vezes tem um campeonato lá e eu tô sem verba e eu ligo pra pessoa lá, já sei. Eu falei, então. Mas agora, Mogi tem a LEAD, né? A gente tem que falar disso, né, Agnes? Nossa. Mogi tem a lei de incentivo ao esporte, que foi um golaço dessa gestão, né? É uma lei que reverte arrecadação de imposto para projetos esportivos. O público hoje, eu digo pela nossa realidade nacional, né? Não é uma realidade mundial. O poder público, ele não consegue dar suporte para nossos filhos do rendimento. Enquanto é uma escolinha, né? Uma base, o poder público, ele oferece aulas em vários locais. Só que, assim, no esporte, são várias etapas, né? Eu costumo dizer assim, uma criança vai assistir um jogo de vôlei, ela fica vislumbrada, ela vê que é aquilo que ela quer para a vida dela. Então, é a etapa 1, ela teve o start ali. Aí, numa segunda etapa, os pais, eu vou procurar uma escolinha de vôlei. Ela gostou, né? Eu vou colocar ela na escolinha para ver o que ela gosta, se ela gosta mesmo. Então, essa aí seria a segunda etapa, o segundo encontro da criança com o esporte. Num terceiro momento, essa criança já se destacou lá na escolinha, ela começa a fazer parte de uma equipe de rendimento. É a terceira etapa, né? E é essa vibe aí que a gente vivia, de correr atrás, de dar esse suporte. Até aí que já começa o público não conseguir abraçar. E vem numa quarta etapa, que é o profissional. Então, a criança, o atleta passou por essas várias etapas e chega no profissional. Só que o poder público não consegue abraçar, porque é muito caro você ser profissional, né? O tênis e o vôlei, né? O badminton, acho que todo final de semana tem um campeonato, um torneio rolando no Brasil inteiro. Então, quando o atleta, se ele tem condição, patrocínio ou da família, todo final de semana viajando. E é hotel, e é transporte, é alimentação, e é material. Então, assim, aí a nossa realidade é que o público não consegue dar suporte. Então, a LEAD veio para isso, né? A LEAD veio para que projetos esportivos de equipes de rendimento, né? Ou projetos sociais, eles fazem a inscrição no período que abre o edital, passa por uma análise esse projeto e, se for aprovado, ele tem uma carta de liberação daquele valor do projeto para que os impostos sejam voltados para ele. Então, acho que é um grande avanço aqui na cidade, né? Eu acho que precisa um pouquinho ser mais divulgado, né? De repente ter um escritório. Para os contribuintes saberem que eles podem... Você cadastrou um projeto, não foi? Cadastramos, fomos atrás, tudo, né? Uhum. A gente está correndo, talvez dê certo esse ano. Que legal. Mas, assim, a maioria não conhece, né, a lei. Tem que ser mais divulgada, tem que falar mais. Você diz a parte dos contribuintes também, tá? Os contribuintes, né, não sabem que o seu imposto pode ajudar um atleta, pode ajudar um projeto esportivo, né? E você não vai precisar mexer em dinheiro nenhum no seu bolso, né? É uma parte do IPTU que é revertida para esses projetos, né? Para o esporte de Mogi. E se você chega numa pessoa e fala para ela que ela pode ajudar um projeto esportivo, obviamente que ela vai querer, porque o esporte, ele mexe muito com a emoção de qualquer pessoa. Então, o contribuinte, vai ter que pagar o imposto de qualquer maneira, a empresa vai ter que pagar. Em vez de pagar e para o tesouro, ela reverte para projetos esportivos. Exatamente. Então, de repente, um ajuste ou outro que a prefeitura aqui possa fazer para divulgar mais, né? Eu marquei aqui uma situação bem... que, para mim, eu tenho pensado muito nisso ultimamente.
que a gente falou que nós, pais, somos exemplos positivos para os filhos. A gente acabou influenciando em algum momento ou não. E hoje nossos filhos são atletas. Está acontecendo uma situação aqui numa modalidade aqui de Mogi, do mau exemplo dos pais. Eu tenho detectado que hoje muitos pais têm mais atrapalhado do que ajudado na competição do filho. Eu não sei, eu quero que vocês falem para mim a realidade de vocês, na beira da piscina e na beira lá da sua quadra. Quantas vezes que a gente não vê um pai ali na beira da quadra? Patrícia, é impressionante. Eu tenho uns vídeos que... tem uma equipe nossa, inclusive, nesse momento, que está sendo punida, foi processada judicialmente, por causa que o pai na arquibancada estava ali ameaçando o árbitro, sabe? E eu tenho notado que os pais, eles têm mais atrapalhado, no macro, assim, do que ajudado os filhos, sabe? São pais que ficam ali, que querem assistir o treino, e que se o treinador fala um pouquinho mais alto com o filho, ela já vai lá querendo invadir a quadra. E assim, eu quero que vocês... No tênis também tem muito isso, né? No tênis tem muito isso, de a gente ir para competições assim, que no tênis é um esporte que você tem que ficar na sua lá. Eu tô aprendendo, porque a gente é do vôlei, grita, né? Eu tô aprendendo agora, né? Aprendi de um tempo pra cá que no vôlei você não pode falar nada. Acho que no badminton também, ou você pode interagir? No tênis. No tênis. No badminton pode interagir? Pode também. Pode comemorar. Pode comemorar, mas tem alguns pais, assim, a torcida algumas vezes ultrapassa, né? O limite, né? Não é uma coisa... Então, eu achei que era... Aí eu comecei a pesquisar, né? Comecei a perguntar para um, para outro. Então, nessa situação que eu falei aí, que a equipe está sendo punida judicialmente, é porque o pai fica na arquibancada ameaçando o juiz. Agora, você imagina a filha dele ali na quadra, Paty, fala pra mim. A filha dele ali querendo jogar e olha ali o pai fazendo um barraco. Que coisa. E assim, é mais comum do que a gente pensa, né? Se o pai faz isso com o árbitro, imagina com a filha, né? Gente. Que às vezes está ali nem porque quer, porque está realizando o sonho do pai. É isso que eu ia falar. Tem essa situação, né? A frustração do pai e da mãe, né? Normalmente uma pessoa, não tem como eu não olhar, né? Terapeuticamente, assim, né? Geralmente uma pessoa que tá nesse nível é porque está realizando o sonho no filho, né? E isso é uma dor, e isso é saúde pública. Isso precisa ser falado em palestras para alertar os pais de que é aquilo que eu falei, né? Os pais, eles não têm filhos. A menina tem que contar com o pai, mas o pai não pode contar com a menina para realizar o sonho dele, né? Então, assim, é uma questão de imaturidade dos pais, né? De entender que a vida deles é deles, que é do filho é do filho. Tem que apoiar o que o filho quer fazer, mas será que essa menina, no caso, por exemplo, tá querendo tá ali? Às vezes não tá só por causa do pai, né? E acaba se frustrando, e aí às vezes vai ter uma carreira até de sucesso e vai olhar pra vida e falar, não era isso que eu queria, né? E aí a gente não pode deixar de olhar também pro adulto, que aí eu falei que é uma questão de saúde pública, porque o que esse cara sofreu de frustração na vida dele, ou que sofreu do pai dele, que sofreu do avô, que sofreu do bisavô, que faz ele ser essa pessoa? Eu sempre falo, né? E aí, eu até tomo cuidado para falar, mas eu falo, ninguém tem culpa de nada. Porque imagine que eu recebi 2 informações genéticas e de culturas diferentes do meu pai e da minha mãe. E eles receberam de outras 2 pessoas, então eu já recebi mais de 4 pessoas. E de 6, e de 8. Então é uma cadeia de informações que a gente vai recebendo, de culturas, e que em algum momento se perdeu algum valor, ou foi incluído alguma coisa ali, que em algum lugar vai ser disfuncional isso. Até que alguém quebre isso. Provavelmente não vai ser essa menina, eu espero que seja. Ela que quebre isso, né? Nessa cadeia, né? Mas pode ser que não seja. E aí ela vai crescer, e se ela não quebrar isso, o que ela vai fazer com o filho dela? A mesma coisa. E ela nem vai perceber. Porque ela não vai achar que é errado, porque é a verdade dela. É a verdade do pai dela ser assim. Que isso pra ele é uma verdade, tá certo o que ele tá fazendo. Né? Então, por isso que até para falar com ele tem que ser com cuidado, porque senão isso pode se transformar numa coisa muito pior, né? E é difícil, mas a gente, até para esse cara aí, a gente tem que ter amor, empatia. Mas eu acho que é difícil. Eu acho que é difícil porque, assim, eu acho que... eu vou falar pelos exemplos, pelas coisas que eu já vi, né? Tem pais que apoiam as crianças, entendem a rotina, entendem que tem que respeitar professor, técnico, enfim, quem seja. E tem pai que é frustrado,
e acha que o filho tem que realizar aquele sonho dele, né? Assim como eu também vejo alguns profissionais que não, tipo assim, não tem o tato, sabe? A pessoa manja muito, mas não vai ali, entendeu? Ou às vezes não consegue lidar com menina, ou às vezes não consegue lidar com menino, ou às vezes não consegue lidar com criança, mas consegue lidar muito bem com adolescente. Sim. E eu acho que todo o esporte brasileiro precisa ser repensado, sabe? Nesse sentido. Está numa mudança de ciclo, eu acho, de fase, porque é muita coisa que eu acho que você sabe. Eu acho que profissionais precisam entender, por exemplo, eu me dou muito bem com criança, mas eu não consigo lidar com adulto. Aí ele vai ser técnico no adulto, todo mundo fica frustrado. Acho que a gente tem que entender isso também, que às vezes a pessoa tem tato com um, mas não tem com o outro, e tá tudo bem. Né? Tá tudo bem, cada um vai ser o seu nicho, né? Mas é complicado esse negócio. Tem meu filho, quando o mais velho jogava futebol, campeonato de escola. Aí a mãe do amigo dele, o amigo dele fez gol. Gente, que mãe que está assistindo um jogo de futebol do filho, o filho faz gol. Que mãe que não comemora? Ficou feliz, começou a gritar, comemorar. A mãe do goleiro estava do lado. A mãe do goleiro virou um murro na cara dela. Aí você fica assim. Então, assim, tem gente que tá dando bem exemplo pro filho? Não tá, porque cara, seu filho é goleiro, você tem que entender. Mas que goleiro não toma gol, né? Dos profissionais que são os melhores, tomam gol. Sim. Então, imagina ela fazendo uma coisa dessa. Então, assim, eu acho que tem pais que precisam, né? Fica a terapia. dica, viu, pai? Criar um programa, tá? Para os Fazer pais, terapia, porque a minha palestra de saúde emocional, precisam Pronto, ir. então vamos fechar, porque eu tenho algumas indicações. Porque eu tenho visto muita coisa, sabe? No tênis, geralmente a gente deixava eles para treinar e ir embora, mas sempre tem um pai ou outro que acompanha, fica ali na arquibancada, né? E é esse pai que dá medo, porque você não sabe o nível de relacionamento ali dele com o filho, você não sabe se é aquele pai opressor, se é o pai mais de boa. E é esse pai frustrado, opressor, que cobra. A criança não consegue entregar na quadra o seu potencial. Com você também acontece isso. Ainda mais você que lidera uma equipe tão grande, né, Agnes? Tem mais exemplos, né? A gente tem que tomar cuidado, né? A gente toma cuidado, ver algum pai, assim, que cobra demais ou que tá lá, assim, exagerando. A gente fala, não, vamos com calma, é o começo ainda, não precisa cobrar tanto, né? A gente tenta passar um pouquinho da nossa experiência, que eu também errei com os meus filhos, eu também fui, de repente, assim, exagerei nas cobranças, e agora eu vejo que, nossa, né, de repente, podia ter feito diferente. Aí eu tento transmitir isso, porque, olha, pai, vamos com calma, né? Dá tempo para ele, ainda ele está aprendendo, está amadurecendo, é uma fase, vai ver daqui a 1 ano, ou até menos, né? E aí, deixar mais eles observando, deixar isso para o técnico conversar, né? É uma questão legal, né? A gente sempre fala, não, vamos conversar com o técnico vai saber orientar o atleta direitinho, né? Vamos com calma, deixa isso para ele, né? Porque, e também, assim, o que acontecia muito, né? Acabava um campeonato, aí eu ficava lá, perdia, ou não, via que não foi naquele desempenho, eu ficava lá falando, nossa, mas olha, o que aconteceu? Não sei o quê. Acabou o jogo, o menino estava lá com a cabeça quente, eu ficava falando. E aí, não resolvia nada isso, né? Nesse período, assim, era melhor não falar nada. Depois eu coloquei meu filho para fazer um coach, tudo. E aí, numa dessas conversas, ele me contou assim, ele falou, Vini, o que assim mais te atrapalha nos campeonatos? Minha mãe. Ai, e aí ele usa isso em todas as palestras que ele faz. Eu não acredito. Eu contratei para fazer uma palestra lá para minha equipe. Aí ele falou assim, ele contou essa história e aí falou assim, quem é que mais atrapalha os filhos nisso tudo, nas competições, isso aí? Pai. Tanto ajuda quanto atrapalha. Exato. Que ele falava coisa, olha só. E foi o que... Depois disso, eu melhorei. Ai, que coisa boa. Mas olha só que interessante. Você achava que você não estava fazendo mal, né? Você estava ali
levando para pensar, tá? Então eu acho que é consciência, eu falo. Reprogramar a mente é ter consciência das coisas. Tomar consciência e falar, nossa, Sim. eu estava errada. O Enzo mesmo, outro dia, ele falou, mamãe, brincadeira na escola, de queimada, não sei o quê, não conseguia. Eu falei, tá, filho, você acha que poderia ter feito melhor? Eu acho. O que você acha que faltou? Eu isso. O que você vai fazer para melhorar? Eu sempre falo, mas que Você droga, provoca sempre... a consciência dele, porque tá? eu vou falar o quê? Caramba, filho, você já fez isso? Não. Às vezes dá vontade de falar, Sim. mas fala, não é o caminho, porque não vai adiantar nada. Ele vai ficar frustrado, vai ficar com raiva de mim, Sim. vai falar que eu sou culpada então tá, não foi bom? Você sabe onde errou? Não, então vamos descobrir. Sei. E o que você vai fazer pra mudar? É um não adianta ficar exercício, sentado né? e chorando. Então, é isso, né? Então, acho que a eu conclusão que a conheço. gente tira é essa, né? Dos pais, assim, da mesma maneira que os filhos precisam da gente ali como base, a gente ter essa consciência que será que a gente não tá atrapalhando? Será que essa interferência nossa... Pra mim, eu sou a favor de pai nenhum assistir treino. Eu tenho isso pra mim, que é tão libertador a criança, o adolescente, ser eles mesmos ali, sem... Ai, será que meu pai viu que eu errei? Nossa, eu acertei uma bola e já olha diretamente pro pai. Ou querer mostrar muito, aí fica tão nervoso e não consegue mostrar e achar que tá frustrando o pai por causa da expectativa, que já aconteceu. O Enzo também foi fazer uma peneira do basquete, e aí ele fazia lá e olhava pro pai. E aí depois ele, caramba, não dei o meu melhor. Porque o pai estava assistindo, porque o pai gosta, o pai joga bem. Então tem essa questão também, né? Ué, aconteceu com a Anitta, né? Nossa amiga esses dias, o filho dela, o João, ia participar... O João ou o Pedro? Foi o João. O João ia participar da peneira do Mogi Basquete nesse último sábado. Aí perguntando aí como é que foi. Não foi. Ele não conseguiu dormir à noite de tão... Ai, meu Deus. E não conseguiu ir pra peneira. Então, assim, né? A gente já sabe, ouve falar, mas não pode deixar cair no populismo, que a mente comanda tudo, né, Paty? E O outra corpo coisa, obedece à mente. e outra coisa, a mãe saber que ela... Aí entra a culpa de novo, né? Não se culpar, porque deu certo, é a mãe. Deu errado, é a mãe. Vai fazer o quê? A Julinha, no domingo, não foi na competição, rumou, comprei roupa do balé, bonita, linda, maravilhosa. Aí, o que eu combinei com o Carlos? O balé dela tinha que estar lá às 9 horas da manhã, começaria a apresentação às 10. Só que a gente estava no nosso amistoso, eu estava jogando vôlei na quadra do lado, ela ia apresentar no Hugo Ramos e eu estava jogando ali no Tuta. Então, eu pensei, você leva ela, Carlos, e quando der o horário, eu vou para lá e você vai trabalhar. Então, estava tudo muito certo. Aí a gente lá no meio do jogo, no Tuta, aparece a Julinha toda de bailarina, descabelada. E o pai ali, eu falei, nem me liguei na hora. Eu falei, daqui a pouco ele tá atrasado, mas... Tipo, ele tá indo levar a Julinha, né? Aí depois, quando acabou o amistoso, que eu fui ler as mensagens, a Julinha não quis participar da competição. Ela não quis entrar, chorou. E eu trouxe ela pra casa comigo, só que eu tenho que sair. Aí o que veio? A culpa. Sou eu que levo ela toda vez no treino. Por que dessa vez o pai, que nunca foi levar ela, levou ela na competição? Sou eu que arrumo o cabelo dela toda vez. Por que dessa vez eu pedi para outra pessoa arrumar? Nossa, então vem aquela culpa. A culpa é sua. Só que aí, consciência, não. Não é. Certo, Tá tudo bem, era pra ser. Não vai ser bailarina, também não fui. Preferia e a bola o de momento vôlei. dela com o pai, né? Tem tudo isso, né? E teve uma questão em casa de lavar louças, né? Falei assim, vai lavar louça. Falei, então, eu até poderia não pegar no pé de vocês e vocês não lavarem louça, porque eu acredito que vocês vão ganhar tanto dinheiro que vocês não precisam relar na louça, né? Mas... E se acontecer de você ir na casa de alguém precisar lavar um prato, não souber lavar um prato, você fala, nossa, minha mãe tivesse pegado no meu pé, aí a culpa vai ser minha. Isso. Então, não tem como, sempre vai ser a culpa da mãe, porque não pegou no pé ou porque pegou no pé demais. Aí, Nossa, eu vou usar essa daí lá em casa. exatamente. Aí cabe a gente, como mãe, saber que errado ou certo não importa. Eu conto uma história que o Enzo, ele tinha otite, laringite, faringite, né, tudo it, quando ele tinha uns 3 aninhos, 2, 3 aninhos. E aí, sempre ataca à noite, né? Aquela coceira horrorosa que vem na garganta à noite. E aí, já vinha 2 semanas, ele chorando, ele querendo meu colo, eu pegava no colo, ele ia pro chão. E aquela gritaria a noite inteira. Aí, eu deixava ele na escolinha, ele dormia a noite inteira, que tava melhor. E eu trabalhava no banco, tendo que bater meta. Chegou até um ponto do pessoal falar, Paty, você tá bem? Porque eu já tava com olheira, não conseguia arrumar meu cabelo pra ir trabalhar, aquela coisa toda. E aí, numa noite, o Enzo fazendo aquele escarcéu. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu peguei ele pelos pés e botei de ponta cabeça. Para de fazer isso. Ele ficou, tá bom, mamãe, tá bom. Ficou desesperado. Nós dormimos por 4 horas aquela noite. Foi a noite que eu consegui me recompor.
Eu levei culpa por isso por muito tempo. Depois eu comecei a estudar, falei, gente, foi o melhor que eu podia fazer dentro da minha saúde mental naquele momento. Foi o melhor. Então, assim, tudo que você está fazendo é o melhor que você pode fazer. E Com paciência. as ferramentas que você tem, né? O meu filho mais velho fala isso. O dia que ele falou isso pra mim, eu fiquei até, né? Ele falou assim, mãe, hoje eu entendo coisas que você falava, né? Por que você falava aquilo? Você, né? Que você até onde você sabia, conhecia, era o que você podia fazer e foi melhor, né? Aí a gente fica... É o grau de maturidade Ai, da gostoso, vez, né? né? Então, é isso E aí eu mesmo. conto essa história do Enzo e ele fala assim pra mim, eu falei, um dia talvez o Enzo vai precisar tratar. Ele falou, não vou precisar, porque eu contei tantas vezes que já curou já. Ele falou, não vou precisar tratar isso não, mamãe. Tudo Não bem, precisa mãe, tratar, te tudo perdoa. bem. Então, entendeu? É o que eu podia fazer naquele momento e tá tudo certo. Sim. Então a gente usa as ferramentas que a gente tem e bora seguir a vida. Não, mas a questão dos pais, a gente... Vamos pensar em alguma coisa, Paty, de... Precisamos. Porque, assim, os atletas, os filhos, eles são bem respaldados, né? Só que os pais, eles precisam saber como conduzir um atleta, sabe? Porque muitos se perdem no meio do caminho, tem potencial, tem talento, tem patrocínio, mas o pai vai lá e acaba com tudo. O alto rendimento, eu acho que não é compreendido, né? É. Porque, às vezes, a criança tá bem aqui, né? Localmente. Só que aí o pai não tem noção das crianças fora, né? Aí ele começa a avançar, né? Nos municípios vizinhos, né? Aí começa a ter crianças melhores que o filho. Aí ele já acha que o filho não tá. Aí ele vai cobrar. O Tito tá passando por isso. Esse tipo de coisa, tem muita gente que não entende o alto rendimento por isso, né? Não é que seu filho é bom, que ele vai ser bom, né? Quantas milhares de crianças não fazem aquilo, né? Ainda mais criança. É complicado. E uma situação legal também que eu acho que é uma coisa bem interessante para mim, que é um dilema, não sei se é uma dor, mas é uma situação que eu carrego lá em casa, porque tenho 3 filhos, né? E tenho o Tito, que é o estrela, que é o profissional, e tenho o Giovanni. 2 filhos, vieram do mesmo lugar, mesma criação, só que totalmente, extremamente diferentes. E assim, é uma situação que eu e o Carlos, a gente viveu muito e vive ainda isso. Porque a gente tem o Carlos Vitor, que é o estrela, que é o profissional, tem a Julinha, que é a fofinha, e tem o filho do meio, que é o Giovanni. E assim, a gente conduzir esses 2 filhos atletas, cada um com uma perspectiva e um sonho diferente, fazer com que o do meio não pegue sombra do mais velho. Gente, eu não sei vocês lá, mas é uma situação lá em casa que não flui naturalmente, sabe? Quando eu vou falar alguma coisa com o Giovanni, eu tenho que tomar cuidado de entender que é ele ali, que é a vida dele, que é a história dele, que a gente querendo ou não quer comparar com o mais velho. É uma situação muito difícil lá na minha casa, não sei na casa de vocês. Giovanni, eu preciso que você me entregue o seu calendário de campeonato, né? Cara, eu preciso correr atrás dos patrocínios, né? Aí a vontade de falar, então nessa época eu já estava com tudo do seu irmão, mas não falo, entendeu? Então fazer com que... E o Giovanni também, ele vai, né? A gente traça o mesmo projeto para o Giovanni, que é para ir para fora do país. Tipo assim, a gente tem o mesmo destino, só que caminhos diferentes, porque são pessoas diferentes, tempos diferentes, né? Só que em casa eu me policio bastante para fazer com que o Giovanni não seja comparado com o irmão, não seja comparado com o Carlinhos, que é o pai dele, blogueiro, que ele tenha a autonomia dele, sabe? E eu não sei como isso flui na casa de vocês, mas já aconteceu algum episódio de comparar, Não, aconteceu o inverso. Ele se cobrar por não estar dando os resultados do irmão. Você tá vendo? Aí eu lembro que esse dia eu falei, para. Você faz isso por causa do seu irmão ou por causa de você? Porque se é por causa do seu irmão, a gente para agora. Você vai fazer outra coisa, vai esfriar a cabeça, depois você volta. Porque ele começou a entrar numa neura muito grande. Entendeu? Eu falei, vamos ter que ir para terapia cedo. Porque ele estava numa neura e aí não conversava com ninguém. Estava ficando feio. Sim. E adolescente, você fala, ele não responde, né? Sabe, né? Não, se ele não responde, não né? responde, É a mesma coisa que fala com a porta, né? Obrigada. Aí, tá vendo? esse dia aí, tá vendo como é bom? Não.
Aí eu lembro que esse dia eu fiquei falando, e ele, mãe, você não vai parar de falar? Aí eu virei pra ele e falei, não, porque você não me responde. Eu falei, eu tô esperando um retorno teu e eu não tenho esse retorno. Aí foi quando ele falou do irmão. Aí eu falei, então para. Se você tá fazendo isso por causa do seu irmão, para tudo. Eu falei, esquece. Mas você pagou. Eu falei, dane-se. Exatamente. Eu paguei porque eu achei que você queria. Se você não quer, para tudo. Mandei mensagem pro técnico. Falei, vou dar uma pausa. Calhou de ser férias, né? Eu falei, eu vou tirar ele de férias um pouco antes. Não foi para uma competição. Falei, deixa ele respirar, pensar o que ele quer. Foi o tempo que ele esperava, que ele precisava. Eu falei para ele, pode parar de se comparar. Falei, o Pedro é o Pedro. O Enzo, que é Enzo também. Falei, o Enzo é o Enzo. Falei, se você quiser para outro lado, a gente para tudo e começa de novo em outro esporte, não tem problema nenhum. Mas eu acho que eu consegui irritá-lo a ponto dele falar, né? E conseguir tirar isso foi importante, porque daí ele viu que ele não precisava, né? Aí ele descansou e continuou. Sim. Entendeu? Continuou. Mas aí ele o peso, entendeu né? também que a gente não está cobrando dele, porque ele achou que a gente ia cobrar. Falou, se meu irmão faz isso, se eu não estou fazendo, minha mãe e meu pai vão me cobrar isso. Eu falei, em nenhum momento você vê a gente cobrando isso. Então, calma, vamos no seu ritmo. Você não quer fazer igual o seu irmão? Tudo bem. O que você quer fazer? Como você quer fazer? Sim. Então, não é... Eu sinto, É o filho do meio, né? Ele não é... Tem o mais novo, né? Que é o bebê. Importante. Exatamente. Isso que é tão importante o autoconhecimento, né? Fazer perfis comportamentais do DISC, análise corporal, né? Através dos traços do corpo, né? Mapa astrológico para quem gosta, para quem entende, né? Porque não tem como. Por exemplo, nasce tudo com os mesmos pais, mas o céu, por exemplo, na astrologia estava diferente. Quando um nasceu, quando nasceu, então um vai ter uns recursos melhores que o outro. Melhores não, uns vai ter um recurso que o outro não tem, né? Uma dificuldade que o outro não tem. E aí tem a questão do perfil comportamental. Então a criança precisa, ou o adolescente olhar e falar, o meu recurso é isso, então eu vou trabalhar muito isso que está faltando eu vou trabalhar. Não vai ser igual mesmo. Particularidade de cada um. Falar, né? Uma coisa que eu escutei esses dias, eu achei muito interessante. O seu filho mais velho teve uma mãe e um pai. O seu filho do meio não teve a mesma mãe e o mesmo pai. Exato. Porque você não é a mesma pessoa. Porque você aprendeu com o mais velho. Então, você já não é a mesma pessoa. E a Julinha não tem a mesma mãe e o mesmo pai. Por quê? Já vem 2 para trás. E o Giovanni não é a mesma coisa que o Carlos é. Porque a gente muda, né? Sim, cara, o dia que eu vi isso, deu um... Eu falo para meus filhos, vocês precisam me ensinar, porque eu nunca fui mãe de adolescente, estou sendo agora. Quando vocês forem adultos, eu nunca vou ter sido mãe de adulto, eu vou ter sido agora. E por mais que nasçam em tempos diferentes, é outro adolescente. Então, desse adolescente estou sendo mãe agora, dessa criança. Então, não tem como, e é uma mãe que, por exemplo, quando era o mais velho, você se cobrava de uma coisa que o do meio você já não se cobre. Nossa, que o mais novo você nem... Então, mais novo. Então, diz que o mais novo é largado mesmo. Você não fala? O mais velho você Como é que é? esteriliza. O mais velho você tudo, né? esteriliza, o do meio você faz assim na calça e o do mais novo você terceiro pega da pega boca e e limpa chama a boca direto, entendeu? Eu falo assim... Mas é assim. E no seu caso, é um menino e uma menina. Então, eu tentava tirar esse foco, né? A menina começou depois, teve mais destaque, né? Do que ele. Só que eu tirava isso dele, falava, não, olha, menina é mais fácil, tem menos, né? O menino, assim, eram muitos meninos, né? E os meninos, assim, cresciam, ficavam fortes, tudo. Falei, não, não precisa se cobrar, não. Mas ele sentia isso também, esse peso, né? Da irmã, tá tendo mais destaque, por ser mais nova, sentia menos menina na época. Eu tentava tirar isso um pouco dele, assim, né? Para amenizar essa comparação entre irmãos, que acaba sendo, né? Não só da gente, de repente, dele mesmo também, Claro. né? Não, entendi. Meninas, eu acho que a gente falou bastante sobre assuntos em comum. É muito bom saber que a gente está no mesmo barco, né? A gente não se sente tão sozinha. A ideia desse movimento mesmo, né? Dessa comunidade de mulheres, é para que a gente se ajude, se entenda, identifique nossos problemas e procure juntas uma solução. E que a gente também enalteça e mostre as coisas boas para que mais mulheres possam também viver a mesma coisa, né? Então, eu sinto que esse é meu chamado, eu tenho muito para entregar
né, por causa desse meu envolvimento tão forte com o esporte. Eu quero que as mulheres do nosso perfil, esportistas, mães, mulheres profissionais, saibam que elas estão sendo vistas, que a gente vai se ajudar, né? E se você, mulher, também se identifica com alguma situação dessa que a gente passou, da culpa, do peso, quer fazer uma atividade física, vem junto com a gente. E eu queria agora as considerações finais, que cada uma dê um breve encerramento, né? Nessa temática de mulheres multitarefas, de mulheres que... E, antes disso, só uma situação, o Carlos, meu marido, ele é bem racional em tudo, né? Eu acho que ele é muito pé no chão. E quando eu começo a levantar essas questões da mulher, multitarefa, tal, tem um lado dele que me traz para a realidade. Mas a vida do homem também é difícil. Eu comecei a olhar com os olhos dele. Porque tem muita mulher que levanta a bandeira, que é mulher multitarefa, que não sei o quê. Não deixa de ser. Mas não desmerecendo a vida do homem, que a vida do homem, querendo ou não, é um trabalho mais pesado, é um trabalho mais árduo, tem mais obrigações, né? Então, assim, uma coisa é você defender essa nossa realidade de mulher multitarefa, que tem, querendo ou não, gerencia todo um lar, dá o suporte, só que não desmerecendo o homem, né? Não sendo aquela feminista ao extremo. Não, pra mim o homem tem que ganhar mais mesmo. Eu falo pra ele, amor, ganha mais, me banca. Eu não preciso ganhar mais não, né? Então, assim, deixar bem claro que esse movimento, em momento nenhum, é para desmerecer o valor do homem. E o Carlos, ele sempre me traz para essa realidade. O homem, ele trabalha mais, ele tem várias cobranças, ele tem todo ali um clima de suprir o lar, né? E esse movimento que a gente está criando não tem nada a ver com confronto, não tem nada a ver, né? E a gente, cada um no seu quadrado e todo mundo é imprescindível, né, Paty? Sim, sim. E saber que tem uma cultura que vem de muitos anos, Sim. que a mulher é assim, que o homem é assim, né? Mas é um complemento o outro, claro, né? com certeza. Não tem como. E assim, aí, partindo agora para essa reta final, vou pedir para que cada uma de vocês deixe uma mensagem final, né, diante da nossa temática. Quiser começar, Agnes? Então, eu acho que a mulher tem que tirar um tempinho para ela, né, nessa rotina corrida, fazer um esporte, escolher um esporte que faça bem para ela. E nisso ela vai estar melhor para a família, Claro. vai render mais, estar mais feliz. Bem, é isso. Sim, é o seu caso, né, mãe? Vai lá jogar um pouquinho. Vai lá jogar, fica tranquilinha, volta mais calma, feliz, realizada, né? Eu digo assim, quantas mulheres a gente não conhece que falam assim, amanhã eu vou começar academia, que não sei o quê. Tipo assim, ela sabe que ela tem que fazer. Tem que fazer. Ela sabe o que ela Precisa. gosta. Eu vou correr, eu vou pedalar. Tipo, ela sabe o que ela precisa. Então, é só romper essa barreira, se permitir largar tudo. Ela vai passar por esse processo de transição, obviamente, mas na hora que a poeira baixar, vai ficar tudo mais tranquilo. 2 vezes por semana, 2 horinhas, né? Com certeza. Que seja. Sim. Tire esse momento. E você, Lu? Eu acho que eu vou pro mesmo lado, pro mesmo caminho, né? Eu acho que as mulheres precisam se conhecer, né? Se conhecer mais, se descobrir, né? Ir atrás, fazer terapia, né? Fazer curso, dançar, cantar, sei lá, tocar, achar algo que ela possa encaixar na rotina dela. Porque às vezes, eu não consigo na academia, mas em meia hora eu consigo fazer um curso que vai mudar também, entendeu? Então, eu acho que ela precisa se permitir. Entender que não é proibido. Porque a gente fica aquela coisa, mas eu não posso, não pode. Por quê? Né? Por quê? Quem falou que você não pode? A gente conversou ontem, né, Paty? Eu tô numa fase da vida que eu tô descobrindo tantas coisas novas e coisas tão boas que têm me feito tão bem, que eu olho para trás e falo, gente, por que me enganaram? Por que me enganaram por tanto tempo? Então, a gente vem de uma cultura do certo e do errado, do pode e do não pode. Menina é assim, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode se comportar. Só que aí a gente leva isso para tudo, né? Não era só porque... Às vezes a mãe e o pai falou aquilo numa situação, né? E aí o subconsciente da gente acha que é para a vida inteira, né? Claro. Eu, antes de jogar vôlei, eu não usava bermuda.
Porque na minha cabeça eu não podia pôr bermuda. Então eu tava de bermuda em casa, eu ia sair, eu punha calça. Um dia meu marido olhou pra mim e falou assim: tá um calor, por que você vai pôr calça? Aí eu falei: porque não pode. Aí ele: não pode o quê? Você não pode sair de bermuda na rua? Então, assim, depois que eu fui jogar vôlei, que eu comecei a falar: por que eu não posso? Quem me proibiu, gente? Só minha cabeça. Né? Exatamente. Então, vai atrás. Se permita, né? Se permita. Se permitir a romper, né? Com todo aquele pragmatismo que ensinaram a gente, né? Então, se eu agora, na minha fala, se é uma dica que eu dou diante desse cenário de mulher multitarefa, de culpa, porque quando eu lancei aquela caixinha de pergunta e vi que tanta mulher respondia tanta coisa, e coisas bem sérias, inclusive, né, que eu nem postei, eu falo assim: Ju, como que você dá conta? Gente, eu não dou, tá bom? Então, assim, eu chego em casa, eu escolho o que eu vou fazer. Se eu quero lavar louça, se eu quero dar janta pra Júlia, eu só quero dar miojo. Às vezes eu quero dar o miojo pra ele, eu quero demorar mais o banho. Tudo então, bem. assim, o que é o dar conta? Tá tudo em excelência, mas a gente tá comparando. Então, tirar essa régua alta de que tudo tem que ser feito com excelência, não tem. Eu acho que é tirar o sarrafo, né? Que brinca, né? Tem que subir o sarrafo, tem que descer o sarrafo. Tira o sarrafo. Tira logo. Então, Esquece ele. Então, assim, teve relatos lá, né? Depois até conversar com a Paty sobre isso, de mulheres que estão à beira de coisas muito sérias, sabe? Por causa dessa culpa que consome, porque traz de gerações. Então, mulherada, comece a se provocar, sabe? Será que isso que a minha mãe me ensinou, que veio da minha avó, que o meu líder religioso me ensinou, será que não dá para pensar um pouquinho diferente? Então, se permita a ver o mundo com outros olhos, né? Essa é a minha dica. E você, Paty, se você puder concluir. Eu acho que primeiro é se amar, né? Eu acho que o se amar é fazer as coisas para você primeiro, né? Que aí a Bíblia de novo, né? Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Como que eu estou me amando? Que capacidade que eu tenho de amar o próximo? Qual é o amor que eu estou entregando pro próximo se eu não estou entregando para mim? Se eu não estou cuidando de mim, né? Eu tenho uma amiga, Adri, uma grande amiga, que a gente começou a fazer alguns vídeos tal, para viralizar, mas não viralizou. Mas em um desses vídeos a gente brincou com uma corda. E aí a gente agarrou amor em pular corda e a gente emagreceu, criou resistência. E hoje a gente pula corda todo dia, nós duas, né? Então virou um hábito. Então, mesmo que não dê para sair de casa, pule corda, né? Dance em casa, alguma coisa. E uma coisa muito importante, que desde que a gente começou, que eu tô para falar, é você, mulher, que às vezes passa violência, né? Apanha. Às vezes passa violência psicológica. Tá sofrendo algum abuso. E você não pode falar para ninguém. A gente tá aqui para isso também. Né? Se reunir para jogar vôlei, você não precisa chegar lá contando. Você não precisa chegar lá. Uma hora você vai conseguir ter um start de sair disso. E se você quiser se abrir, a gente tá aqui para te ouvir. E vai ficar entre a gente. Mas se você não quiser se abrir, tudo bem. Só se permita. Sair desse lugar que você está vivendo, que está te oprimindo. Eu acho que um dos maiores objetivos, né, Ju, quando a gente conversou a primeira vez, é olhar para essas mulheres mesmo, que às vezes está sofrendo algo dentro de casa e que não sabe para onde correr, não sabe o que fazer. O vôlei, a dança, enfim, esse movimento vai te tirar dali para que você consiga ter um outro olhar e para que de alguma forma você consiga sair disso, né? E eu sempre falo, né, e é sair aos poucos, porque uma dependência emocional, por exemplo, às vezes a pessoa não sabe, e a dependência emocional é muito séria. Não dá para tirar uma pessoa da dependência emocional, porque não sou eu que convivo com ela. Aí ela vai sair da dependência emocional daquela pessoa e vai falar: e agora, o que eu faço da minha vida? E eu tô lá na minha casa vivendo com os meus filhos, e ela. Então, não é da noite pro dia, é aos poucos, mas a gente tá aí pra isso. Sim. Sim, então eu agradeço a participação de todas vocês aqui, né? Eu creio que esse aqui é um primeiro passo de um projeto bem grande que a gente vai desenvolver para que mulheres do mesmo perfil se ajudem e também que a gente influencie e estimule mulheres que querem, que estão se mexendo dentro do casulo, que eu adorei essa colocação, que estão ali mexendo dentro do casulo e querem romper. A gente quer estimular, influenciar essas mulheres também para que elas se cuidem, se amem mais. E esse vídeo vai estar disponível nas plataformas, na YouTube, Instagram. O meu Instagram é Gil do Vôlei. Quer passar o seu, Paty? Patrícia Fernandes Oficial. O seu, Agnes? E o seu, Lu? Não lembro do seu? O meu é Luciana 3085. Depois eu vou deixar. Particular. Eu vou deixar lá a descrição. Eu até tenho algumas coisas que eu
eu preciso romper este casulo ainda. Que eu quero trabalhar, mas ainda não... Tá vendo? Mas uma hora vai sair. Vai. Então, aí, conforme a gente for postando, né, esses vídeos, esses trechos, eu quero escutar o relato de vocês que estão assistindo. Me chama no direct, chama nas redes sociais, vamos conversar, vamos fazer com que essa comunidade cresça e uma sempre pela outra. Obrigada, meninas. Obrigada. O Ju, como é gravado mesmo, faz uma chamada aí. A próxima do pódio pode ser você. Não? Não, fala, lógico. A próxima do pódio pode ser você, porque as pessoas podem querer vir, Fala né? assim? Falar, Tá. E a próxima do pódio pode ser você. Que Ai, isso. Paty, você é linda. E aí, Henrique? Fechou? Você Ai, pratica você algum falou esporte? muito bem.